nenhum. Pronto, então, ok, então agora vamos partilhar isto. Estas coisas de processo remoto têm sempre aqui mais umas questões. Ok, e acho que já se está a ver, exatamente. Bom, então, falando um bocadinho aqui da fachada energética, nós chamamos de fachada energética para edifícios e foi uma criação de um produto que foi inspirada exatamente no Padre Himalaia e no trabalho que eu tive conhecimento do Padre Himalaia através do professor Jacinto, na altura em que já há uma porção de anos veio ter comigo para falar um bocado sobre canha, foi aquilo que nos ligou na altura e foi a partir daí que depois desenvolvemos um conjunto de relações e ficou uma amizade única. E que muito conhecimento temos, pelo menos da minha parte, acho que tenho de buscar mais do que vou oferecer, mas de qualquer maneira foi isto que nos lançou para o desafio de construirmos a fachada e depois lançamos o desafio à Universidade de Aveiro e fizemos-lo em conjunto. Portanto, a Universidade de Aveiro esteve incluída neste projeto desde o início, em que desenvolveu-se entre 2013 e 2015 e depois culminou no final com uma patente registrada que se chama Energy Force e que são fachadas energéticas para edifício. Em termos gerais, é um produto que visa substituir o exterior das casas, ou seja, em vez de termos apenas um telhado ou uma parede, temos um elemento que desempenha essa função também de fronteira entre o interior e o exterior, mas que simultaneamente permite climatizar a casa ou angariar energia para as necessidades da casa. Este foi o objetivo que nos propomos e ele foi claramente conseguido. O CPS é aqui uma coisa que aparece aqui no meio, mas a ideia é só, quando construímos o primeiro edifício, que é um edifício demonstrador desta tecnologia, foi o primeiro que foi construído, em 2016 que ele foi concluído, e a ideia era que nós tivéssemos um edifício onde pudéssemos provar que aquilo que nós dizíamos era verdade. E, portanto, ele está aqui, está monitorizado, vai sair agora uma tese de doutoramento em breve, que foi feita também pela Universidade de Aveiro, por um estudante lá, em que incidiu muito sobre os métodos preditivos da utilização da previsão do tempo e da radiação conjugada com outros fatores externos e a aplicação disto na gestão, no sistema de gestão do edifício e da energia disponível para contribuir para que o balanço zero seja mais zero ou eventualmente positivo. Portanto, é um dos trabalhos também que foi feito em torno do edifício. O edifício em si, o CPS, é Centro Português de Sustentabilidade, é uma marca, é um registro, é um slogan, mas só o criamos porque, tendo em conta que a fachada energética é um marco muito grande e muito importante na área da climatização, então, por que não ter num edifício que seja também ele um exemplo neste domínio? Portanto, aquilo que... Passando aqui, há alguns, isto por acaso não foi muito, mas aqui a ideia era um bocado de sensibilizar as pessoas. Há muita gente que ainda hoje se ouve muita gente, infelizmente, a dizer que esta coisa da sustentabilidade, das energias renováveis agora é que está na moda. E isto não é uma moda. E é importante a gente pensar porque é que isto está a virar moda. Porque ou isto vira moda, ou então nós viramos moda, morremos todos e mandamos isto tudo para o galheiro, que é o que vai acontecer, não é? Ainda há bocado estava a ver aqui numas notícias, por exemplo, que estavam aqui em que os desastres climáticos mataram 2 milhões de pessoas nos últimos 50 anos. Portanto, se calhar mais, não comparei com as guerras, mas provavelmente mataram mais do que qualquer guerra ou do conjunto das guerras. Há aqui alguns dados que são importantes, é que a população mundial de facto tem estado a crescer a um ritmo muito elevado e existem estimativas de que sejamos 9,5 bilhões em 2050. Portanto, já há um crescimento da população e há um aumento também do nível de conforto das populações. É normal que o consumo de energia cresça de uma forma completamente abismal e venha a trazer problemas. Portanto, os combustíveis aumentam muito o seu consumo e em 2007 houve um pico tremendo, de facto, de 37 bilhões de toneladas de CO2, portanto, apenas num ano, e provavelmente existirão depois outros picos por aí fora. O problema disto tudo é que o ecossistema, de facto, só absorve metade dele, e, portanto, a outra metade vai ficar aqui a trazer. Isto tem acontecido por aí, não é? Quase se ouve falar todos os dias e, portanto, é este o problema. Já foram dados alguns passos, muitos deles para a fotografia, acho eu, alguns com alguns resultados práticos, enfim, a Cimeira de Paris, se calhar, enfim, outros que houve já em Madrid também, e depois foram estabelecidos aqui alguns objetivos a nível da Comissão Europeia, que mandou esta Diretiva 31 de 2010, que é de 2010, já há 21 anos, e que na verdade ainda não está a ser cumprida. Já se deu alguns passos,
já se andou alguma coisa, que é no sentido de conseguirmos ter os edifícios N0, ou seja, de energia próximo de zero, consumo de energia próximo de zero. Traduzindo. Depois a ONU também veio estabelecer aqui os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, não é? Num plano de ação até 2030, e foi feita uma coisa muito engraçada também, participei no dia de um trabalho interessante sobre a carta encíclica do Papa, em que ele veio escreveu a carta encíclica há 5 anos, e foi muito curioso que ele traduz quase, há aqui uma linha quase de pensamento que se alinha completamente com isto que está a ser feito, porque de facto a preocupação também dele também é muito neste sentido, dos 17 Objetivos das Nações Unidas, quase que se olharmos para um e olhar para o outro, quase estamos a ler o mesmo documento. Há essa preocupação, enfim, a dele vista numa outra perspectiva também espiritual, mas a acrescentar, portanto, como base tem também estes. E depois a redução drástica do consumo de energia não renovável, penso que é uma urgência e, portanto, não é uma moda, é uma urgência. Os edifícios passivos Gen0, eu acho que serão uma realidade muito em breve, por obrigação legal, através dos decretos-lei, ou seja, da transição daquela diretiva, ou daquelas duas, da 31 de 2010 e da 844, eles foram traduzidos já numa parte através do decreto-lei de 118 de 2013 e agora no outro ano passado, que não me recordo qual é, portanto, em que era obrigado a serem os edifícios todos novos a partir de 2021. Isto era uma obrigatoriedade legal. Pronto, enfim, estamos a dar alguns passos, pode ser que a gente vá para lá um bocadinho. Esta questão da energia, e por uma questão de termos uma noção mais ou menos disto, e daqui a bocado a pessoa vai nos dar algumas noções mais sobre isso, mas isto é uma métrica mais ou menos que se pode dizer ou aceitá-la mais ou menos como verdade, que o Sol faz chegar à Terra num dia o equivalente a todo o consumo do planeta de um ano. Vamos falar de um dia para um ano e, portanto, de facto, o nosso problema é um problema muito mais de mentalidade, não é? E de estarmos habituados a meter máquinas. Eu acho que nós andamos a confundir aquilo que é fácil, porque, sobretudo aquilo que é a parte da energia térmica, e eu aqui vou falar um bocadinho sobre ela também, de facto não há necessidade de nós termos... não sei porquê. Já está. Portanto, de facto, eu acho que nós andamos a confundir aquilo que é fácil, porque a energia térmica e a forma como nós a podemos utilizar, aliás, a forma como nós precisamos dela, ela é muito básica e muito simples. E, de facto, representa um valor muito grande. A nossa inspiração, como eu disse há bocado, veio aqui um bocado do concentrador do Padre Himalaia e um bocado daquela verdade, mais ou menos, que falei há pouco, que, de facto, existe uma quantidade de energia, porque é que nós vamos estar a gastá-la? E é curioso que, analisando, por exemplo, a nível da Europa, quais são os nossos consumos de energia, nós consumimos cerca de 31%, e são dados só da Europa, e são relativamente recentes. Não tenho ali por acaso qual é a data, mas é relativamente recente. Os transportes consomem de cerca de 31%, a indústria 28%, se não estou em erro, e 40% nos edifícios. Sendo que da energia que é consumida nos edifícios, 85% é energia térmica. Ou seja, é onde se gasta a grande fatia a nível da Europa, não é assim em todo o mundo, como é lógico, mas a nível da Europa, onde se gasta a grande fatia da energia é exatamente a energia térmica, que podia ser muito facilmente angariada através do Sol, porque o Sol tem energia de facto suficiente. Não dá para tudo, mas se nós aproveitássemos aquilo que ele nos dá de uma forma inteligente, era uma coisa completamente disparatada o que tínhamos em termos de redução. Pronto, e foi um bocado nisto que nós agarramos, ou seja, quando foi para começar com este estudo de investigação, foi um bocado nisto, nós dizemos como é que nós conseguimos, aproveitando a energia do Sol, que de facto é este potencial, como é que nós conseguimos transformar isto numa utilização prática para as casas, para conseguir então resolver esse problema. Pronto, e o que fizemos, aliás, deixem-me só dizer, há um problema ao analisar aquilo que estava no mercado, é que todos os sistemas solares térmicos têm um problema grave, que é, eles têm falta de energia no inverno e têm excesso de energia no verão. Todos eles, de uma forma geral. E isto acontece basicamente por uma razão básica, é que nós fazemos o dimensionamento normalmente para o verão ou meia estação. O que significa que quando chegamos ao inverno, como nós temos mais necessidade de energia de inverno do que temos de verão, e as horas de sol são menos, então a instalação está sobredimensionada para a altura do inverno. No verão está sempre sobredimensionada, esta que é o caso, é subdimensionada no inverno e sobredimensionada no verão, está sobredimensionada porque há muita energia disponível e nós precisamos de menos.
Então, aquilo que há a fazer, e o nosso desafio partiu exatamente aí, foi resolver o problema do excesso de calor de uma forma passiva, e assim já nos permite dimensionar a instalação para as reais necessidades do inverno. Pronto, entretanto fizemos uma análise dos produtos todos que existem ou das soluções que tivessem alguma aproximação com aquilo que estamos a desenvolver, portanto, estas são a listagem dos que fizemos em que produziam energia elétrica, alguns água quente, outros ar quente, havia alguns que produziam ali duas coisas, já alguns módulos híbridos, portanto, fizemos isto por uma questão de partirmos, enfim, do nosso zero e não estamos a inventar alguma coisa que já existisse. Depois, a conclusão a que chegamos é que nós conseguimos fazer isto por efeito de chaminé, ou seja, através de utilizar uma caixa pela parte de trás, e está ali um módulo fora em que explica isso, e temos aqui também um absortor, por exemplo, do módulo, em que isto é a placa absortora de um painel solar convencional, e aquilo que acontece é que se nós fizermos aqui uma passagem de ar aqui pela parte de trás e com abertura no cimo da fachada e no fundo, o que vai acontecer é que o ar passa por aqui e provoca o efeito chaminé, que é o efeito que faz sair quase até a lenha para o chaminé. Se ela estiver bem adequada, isto tem uma capacidade que é uma coisa absurda, quase assustadora. Nós, por exemplo, neste edifício aqui, conseguimos ter ar lá em cima à saída à volta de 120 graus, com velocidades à ordem de 40 km por hora. Naquela chaminé que está lá em cima, isto medido já, portanto, é de facto muito, muito grande. E o que conseguimos fazer foi isto, foi então criar esse efeito de chaminé e através disto conseguimos resolver o problema do excesso de calor. Conseguimos fazê-lo apenas em 15 centímetros, torná-lo estanque, portanto, em termos para poder ser utilizada como elemento exterior, permite a possibilidade de integração com módulos fotovoltaicos, embora aqui exista uma diferença que nós, neste produto que nós desenvolvemos, nós conseguimos ter uma capacidade, um rendimento do sistema mais ou menos de 85% global, enquanto que os fotovoltaicos neste momento, os que estão no mercado, andam com rendimentos à volta dos 20%. Portanto, ou seja, numa pequena área nós conseguimos ter quase 4 vezes mais, embora existam outros já em laboratório já bastante mais rentáveis. Mas neste momento, comparando as tecnologias, de facto temos aqui uma rentabilidade muito grande mesmo. Depois conseguimos então utilizar, como temos muita energia térmica, e aqui a energia térmica, acabamos por fazer a utilização disto para qualquer coisa que queiramos. Portanto, temos aqui aquecimento das piscinas, águas quentes sanitárias, o aquecimento do ar, o arrefecimento, enfim, o arrefecimento já vou falar dele. Depois a ventilação passiva do edifício, também vou explicar aqui nos pequenos esquemas que temos à frente. E assegurar a qualidade do ar interior, ou seja, juntamos inteligência no sistema, tudo isto de abrir registros e fechar registros, estas coisas todas, é um sistema que está programado para fazer aquilo de acordo com o que está previsto e que é o melhor rendimento. Ok, pronto, isto é apenas um diagrama com as utilizações, enfim, podemos pôr aqui muitas mais, desde que seja energia térmica. Aqui desenvolvemos algumas coisas engraçadas, que foi juntar, uma vez que temos a energia em grandes quantidades, em termos de ar e de água, o que optamos por fazer foi desenvolver, e eles ainda não estão desenvolvidos e a funcionar aqui, mas temos a rede preparada, desenvolver isto para seca-mãos. Durante uma grande parte do ano nós podemos ter seca-mãos com o ar que é do sol. Saunas, também temos a sauna lá embaixo, ainda não está completamente a funcionar, mas está preparado, e os seca-roupas, temos tudo em projeto também, não está ainda, portanto, não se pode ver, está tudo preparado, as infraestruturas, mas não está a funcionar. E depois o aquecimento do edifício, porque nós conseguimos retirar também muita energia através do ar. Depois, à frente, já vos mostro mais um pouco sobre isto. Isto é uma convicção minha de que todas as casas no futuro irão ter fachadas energéticas em vez de telhados, por várias razões que já expliquei, nem adianta aqui avançar muito com isso. Interessa só dizer-vos, sob forma de resumo, que nós conseguimos com esta solução, aqui neste edifício, ter uma autonomia da ordem só com a fachada energética, em águas quentes sanitárias e em aquecimento do edifício, à volta dos 90%, sensivelmente. Portanto, significa que os outros 10%, que também são energias renováveis, nós fazemos através de uma caldeira de pellets. Portanto, acaba por ter o balanço é zero, e, portanto, só consumimos energias renováveis, embora a fachada só faça os cerca de 90%. Depende muito dos anos. Curiosamente, há anos em que nós, se calhar, conseguimos fazer o 100%, e há alguns anos, ou próximo do 100%, e há alguns anos em que não é possível. Depende muito das temperaturas, do sol e tudo isso. Isto foram alguns requisitos que nós identificamos com a Universidade para o produto final, que não vou passar por aqui que não interessa.
Isto foi a unidade experimental, portanto, que nós tivemos, onde nós comprovamos tudo aquilo que tinha sido estudado em teoria. Tivemos esta unidade experimental na Faculdade de Engenharia Mecânica em Aveiro, a ser monitorizada, portanto, ela estava toda instrumentada e ia variando a inclinação e os caudais também, e ia vendo quais eram os resultados para nós termos a melhor percepção de qual era o ponto ótimo em termos de rendimento. Isto foram depois alguns dos resultados que nós temos aqui. Isto eram os pontos onde nós tínhamos leituras de sondas e isto leituras de caudal, onde nós depois cruzámos a radiação com os caudais que estamos a ter e com as temperaturas, e conseguimos, portanto, obter o rendimento e o melhor rendimento da solução. Depois fizemos a instalação então aqui do primeiro protótipo em escala real, no edifício, isto é um edifício que tem 1.200 metros de área habitada e temos cerca de 200 metros de fachada. E com esta relação, nós dependemos muito da zona do país onde estamos e das necessidades energéticas do edifício, porque há casas que têm um consumo muito grande, lá se tiverem piscina, por exemplo, e precisarem de aquecer, é completamente diferente de terem apenas a água quente sanitária e a climatização. Mas normalmente isto varia entre os 7% e os 15% de área relativa entre a habitação e a área de fachada. E com isto conseguimos ter autonomias entre os 80% e 90% aproximadamente. Depois, isto aqui é um esquema muito engraçado, que é das condutas. Deixa eu ver se não passo isto demasiado para a frente. Pronto, isto é uma simulação de inverno, como é que funcionam as condutas. Ou seja, isto aqui são fachadas energéticas, isto aqui é um sol, muito giro. Foi desenhado por mim, tinha que ser. Isto aqui é uma captação geotérmica, mas geotérmica passiva. Há muita gente ainda que pensa que a geotermia, e aliás já existe aí no nosso país, não é? E o professor aqui percebe mais disso ainda do que eu, mas há muita gente a utilizar a geotermia no nosso país ligados à bomba de calor. É um disparate autêntico. Um disparate, mas pronto, mas há gente a utilizá-la. E esta aqui é muito engraçada, porque isto é o princípio de um poço canadiano, de algo desse género, ou seja, há condutas de ar que entram aqui e entram com o ar e ele vai ser arrefecido ou aquecido, dependendo da altura do ano em que ele está, e entra para dentro do edifício. Estas coisinhas pretas são registros que fecham, portanto são tipo portas que fecham ou abrem as condutas, portanto tem aqui várias, isto são condutas, isto é fachada, isto são condutas. Portanto, o que acontece é que, embora haja um sistema ativo com uma UTA a fazer a ventilação, portanto uma unidade de tratamento de ar que faz ventilação e que faz a filtragem do ar, mas naturalmente o edifício trabalha, e sobretudo nas meias estações, ele consegue fazer muito este trabalho de o ar subir por efeito de chaminé, entrar dentro do edifício, arrefece porque perde a temperatura, não é? E, portanto, fica mais condensado e depois entra para as outras condutas. Naturalmente ele está a fazer isto em baixíssimas velocidades, mas faz, e consegue-se provar que ele consegue fazer isto. Depois, se quisermos fazer a renovação, isto de inverno, na mesma, mas com a renovação, o ar vai entrar por aqui, só que este registro abriu ligeiramente e, portanto, o ar, em vez de vir apenas do interior do edifício, entrou por aqui e algum sai lá em cima e, portanto, ele vai estar a fazer de uma forma completamente passiva o aquecimento do edifício e a renovação do ar, por uma questão de qualidade do ar interior. Se passarmos para o verão, há aqui uma inversão do sistema, em que as condutas que serviam para sair o ar já estão a servir para entrar, e o registro aqui a alterar, e portanto este registro fechou, e o ar pode entrar daqui, aliás, de outra maneira, o sol ao incidir aqui provoca-lhe o efeito de chaminé, só que este registro aqui fechou e o ar sai para o exterior. Ok? Como ele sai para o exterior, vai criar uma depressão dentro do edifício, e essa depressão é compensada por esta conduta que há bocado nem estava a ser utilizada, ok? Vai apanhar o ar do interior do edifício, da parte mais alta, onde está mais quente, vai descer e vai ser para o exterior. Como cria depressão, ele vai ser compensado por esta captação geotérmica, que o ar entra por aqui, é arrefecido e entra para o interior do edifício já arrefecido, e portanto através disso consegue fazer a tal dissipação. Se estivermos no verão e não quisermos utilizar a fachada, pronto, o edifício está estável, nas meias estações, por exemplo, isto acontece, podemos utilizar este efeito de chaminé apenas para arrefecer a fachada, ou seja, o ar entra no exterior, passa na fachada e sai para o exterior, e o ar aqui dentro de casa, por exemplo, pode funcionar também assim durante as noites, por exemplo, de verão, e funciona muitas vezes assim, que é o registro lá em cima está aberto para a saída do ar, e o ar entra por aqui e naturalmente ele sai e vai para o exterior. E portanto faz o arrefecimento, é como abrirmos duas janelas, só que aqui de uma forma completamente automática. Já agora, deixem-me dizer que é importante, depois desenvolvemos este sistema de monitorização, que é extremamente importante
para fazer toda esta gestão, porque nós também podemos abrir a nossa janela e a porta e não sei quanto, mas não estamos em casa para fazer isso, ou então estamos a dormir e, portanto, se isto não se fizer de uma forma automática, se não for dotado de inteligência o sistema deste passivo, que é muito engraçado, sei lá, as teorias do Poço Canadiano e de outras da parede de Trombe e de outras coisas que existem para aí, elas são muito interessantes, mas se nós tivermos que fazer a gestão, elas não são muito eficazes, porque a gente não está lá naquela hora, provavelmente. Para ela ser eficaz, tem que ter, de facto, esta inteligência, e a inteligência das coisas hoje é cada vez mais simples, mais básica. Nós conseguimos fazer com, sei lá, com 200 ou 300 ou 500 euros, conseguimos fazer um computador para nos fazer toda esta gestão que está aqui. Tudo isto está aqui, é feito com um sistema que nos custa à volta dessa ordem de valores. Há um aspecto muito importante, e eu ainda aqui há uns tempos fiz aqui uma inauguração formal em que tive cá a pessoa responsável na Direção-Geral de Energia e Geologia, pela parte das energias renováveis, que é a doutora Isabel Cabrita, e esteve cá, entre muitas outras individualidades que passaram por aí, e foi uma das coisas que eu abordei e que devia ser muito alterada. Um dos grandes problemas que nós temos a nível dos nossos, desta legislação e da aplicação prática disto, é que muitas vezes, na maioria das vezes, elas são feitas por altamente teóricos, eles não são só teóricos, eles são altamente profissionais em teoria e que não percebem na linha da prática. Por exemplo, o Decreto-Lei 79, que eu chamo de um Decreto-Lei criminoso, é o nome, é um Decreto-Lei criminoso, de 2006, estabelecia regras, por exemplo, de renovação do ar constante, que chegava a ir a 30 metros cúbicos por hora por pessoa. 30 metros cúbicos por hora por pessoa, se nós tivéssemos o sistema de ventilação aqui ligado, acho que já levava ao cabelo alguns de nós. Mas também tem limites à velocidade de injeção, claro. Sim, também. Sim. Não podia ultrapassar os 0,2 metros por segundo. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, era um disparate autêntico e, portanto, e depois obrigava a fazer isto. Agora, imagine que é fazer renovações de ar deste género. Eu nem preciso ir para Vila Real e Bragança, mas Viseu, por exemplo, e Guarda e coisas do género. Como é que é possível nós mandarmos ar para lá para fora a 22 ou 23 graus e ir buscar ar lá fora a 0 graus, ou 5, ou 10, mesmo que seja, quer dizer, é impossível. As máquinas de climatização que estão aplicadas na Parque Escolar, que foi um dos maiores crimes políticos e económicos dos últimos anos, que roubaram muitos milhões a nós, não é? Tem exatamente a ver com essa situação. E eu digo isto com experiência muito própria, porque nós fizemos dezenas de escolas e de equipamentos, e nós, aquilo que acontece é que foram 5 vezes mais, a potência das máquinas que estava aplicada naquela escola, são 5 vezes mais a área que deveria ser. Era uma coisa completamente disparatada. Mas pronto, mas isto é uma à parte. Prosseguindo aqui, isto é a aplicação que nós fizemos, onde podemos ter a aplicação já com todos estes dados, onde nós podemos também operar e alterar algumas coisas e podemos também visualizar o que é que acontece aqui. Há aqui uma questão, e por acaso aqui não se vê muito bem, é uma pena, mas isto aqui são, é a aplicação aqui do edifício, em que nós temos aqui uma medição da temperatura do absortor, basicamente é aplicar a medida da temperatura aqui assim, temos uma medida da água, que está a sair de lá, e temos uma medida do ar. Então, se nós olharmos por aqui para que não se consegue ver muito bem, mas é o A16, que está no cimo da fachada, e mais ou menos aqui ao final dela, isto tem 121 graus ali, e estão, no ar está a sair a 63 graus, e na água 70. Não sei muito bem, mas sei que é nessa ordem de valores. Aliás, por acaso até sei, se vier aqui, não, porque ela não me abre aqui, não sei porquê. Pronto, não interessa, mas sei que é nesta ordem de valores. Isto significa uma coisa simples, que é isto. Para nós transferirmos calor de um painel solar convencional, porque o absortor que está dentro do nosso módulo de fachada é exatamente igual a um painel convencional térmico. Para nós tirarmos a água de cá, implica que o sol incide nesta chapa, esta chapa é aquecida e ela é constituída por trás por tubos que são soldados através de 2 ou 3 formas que existem no mercado, e depois o calor daqui é transferido para o tubo e do tubo para a água, por contacto, e portanto daqui da água depois nós retiramos a temperatura. Nós estamos ali a retirá-la entre 65 a 70 graus, a água. Mas, como estão a ver, há uma passagem de temperatura aqui, duas transferências, uma da chapa para o tubo e outra do tubo para a água. Portanto, o que significa que há perdas a nível da energia que conseguimos extrair. Como nós conseguimos passar o ar também aqui por dentro, e o ar está em contato com toda a chapa absortora, aquilo que vai acontecer é que nós conseguimos retirar também a energia do ar, porque ela vai estar aqui em contato com isto e vamos retirar. Então nós conseguimos estar em simultâneo com o absortor a 120 graus, conseguimos retirar água a 65 ou 70 graus e conseguimos retirar ar a 65 ou 70 graus.
O que representa, claro que a densidade é radicalmente diferente, não é? Terá o ar e a água, mas mesmo assim temos aqui um rendimento que anda na ordem entre 15% a 20% a mais que não era retirado no sistema convencional. E, portanto, também desse ponto de vista é um bocado revolucionário a alteração que fizemos. Isto aqui é aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho traduzido, e depois há aqui um elemento que conta bastante, que é este aqui, que é a eficiência energética global do edifício entre, isto aqui não diz, mas é 2016 a 2017, ele vai aqui de setembro, acho eu, 2016, 23 de janeiro de 2017. Pronto, o que é que isto são as energias, isto é a temperatura interior do edifício, isto são as temperaturas exteriores. Há uma coisa muito engraçada que acontece, que é quanto mais frio nós temos no exterior, melhor é a radiação solar, mais energia nós precisamos, porque o edifício tem mais perdas, e mais energia está disponível lá fora. Portanto, não sei quem fez o mundo, mas foi algum tipo de gente. Não, claramente, porque de facto temos muita energia lá fora. E o que acontece aqui, se analisarmos para isto, por exemplo, é que nós temos aqui temperaturas de 25 graus e aqui temos temperaturas de 20 graus. Portanto, isto é as oscilações internas. Já agora, há uma parte muito importante, que foi um dos desafios que eu lancei à doutora Isabel Cabrita, não sei se ela ouviu aquilo que eu disse e se ela tem hipótese de fazer alguma coisa, mas que era, no âmbito dos edifícios passivos, e a diretiva já refere também um bocado isso, nós não podemos ser aquela florzinha de estufa que está bem a 20 graus, 21 graus e meio é muito e 19,5 também é pouco. E existe muito esse hábito a nível de projetos, por exemplo, de climatização, e é um disparate autêntico, da pior espécie que pode haver. Neste momento a diretiva, a 844, já refere uma tolerância diferente, ou seja, o que é que eles dizem? Eles dizem que quando nós estamos na época de arrefecer, a temperatura interior dos edifícios deve ser maior, deve ser superior. Eles classificam a temperatura de conforto, e não tenho exatamente qual é o valor, mas se não estou em erro, entre os 23 e os 26 graus. Ok? Quando é no inverno, ela é diferente, ela deve variar entre os 22 ou 23 e os 19, se não estou a erro. É mais ou menos isto, não vou dizer com rigor, que agora não me lembro e não ouvi há pouco tempo. Mas isto significa uma coisa que nós definimos aqui, por exemplo, na fachada, que eu acredito que isto venha a ser uma revolução em termos de mercado, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, que é, quando nós temos a energia gratuita, e o nosso conceito nesta aplicação que desenvolvemos é exatamente esse, quando a energia é gratuita, nós deixamos que o edifício se carregue até ao máximo de 26 graus, ou seja, ela é gratuita, então metemos lá dentro o máximo que seja possível, mesmo de inverno. Ok? Quando é no verão, nós fazemos o contrário, o edifício está sempre a dissipar energia desde que haja uma oportunidade de temperaturas mais frescas no exterior, ele está sempre a fazer isso, ou de ventilação, ou de alguma coisa, e portanto está sempre a tentar baixar a temperatura de uma forma passiva também. Se nós tendermos a trazer o edifício para 20 graus no verão, de forma passiva, e tendermos a passá-lo para 26 graus no inverno, de forma passiva também, isto significa que nós vamos ter uma economia muito grande, não através do sistema de climatização, mas do sistema de gestão. Porquê? Porque o edifício vai funcionar com uma bateria térmica, ou seja, quando ele tem muita energia e muito sol, ele mete a energia até 26 graus, quando vier chuva, as temperaturas exteriores subiram, há menos perdas do edifício, e ele com aqueles 26 graus, ele pode deixar vir aquilo até aos 20 graus. E nos 20 graus é que ele liga então o sistema de apoio ativo, em que vai consumir energia, aquilo que paga os melões, e aí já é a coisa mais complicada, portanto, é a partir daí que ele liga o sistema de apoio. Isto muda radicalmente a forma como uma casa funciona e aumenta muito a autonomia que ela pode ter. Ok? Pronto, então olhando para isto aqui, voltando cá, nós temos aqui 25 graus em 16 de setembro, isto foi baixando porque aqui estavam temperaturas altas e portanto estava chuva, provavelmente. Aqui ela subiu porque vieram dias de chuva, aliás de sol, garantidamente, isto desceu, embora aqui houve um pequeno desajuste entre este e este, mas normalmente quando as temperaturas aqui sobem, ali descem, e quando elas aqui descem, ali sobem, ok? Isto é o que acontece. Normalmente existe um contraponto quando nós analisamos uma e outra, porque as temperaturas exteriores são muito baixas, há gelo. Quando há gelo, há sol, claramente, são dias espetaculares. Aliás, se não houver o céu completamente liso, não há formação de gelo. Portanto, isto fornece-nos muita energia exatamente por esta razão. Pronto, isto foi um estudo que nós fizemos, que tinha a ver com era um estudo que neste momento já podemos comprovar, nós neste momento já temos à volta de umas 15 fachadas, entre 10 e 15 fachadas, não me recordo exatamente agora quantas são, aplicadas, em que estão a tirar excelentes rentabilidades. Temos muitos projetos em que estamos a trabalhar, mas muitos mesmo, não só em Portugal, também fora.
e, portanto, temos pressa de que isto avance bastante. Mas este estudo aqui comprovava um bocado, baseado naquilo que nós temos aqui no edifício, comprovava um bocado esta teoria e, portanto, aliás, ela está comprovada através do edifício, em que o retorno do investimento na fachada, apenas naquilo que é o custo a mais de uma instalação convencional para levar a fachada energética, esse retorno situa-se sempre ali na ordem dos 5, 6 anos, que é um retorno que em termos de casas é espetacular. E se nós fizermos esta análise numa outra perspectiva, porque normalmente os particulares nem têm retorno, quer dizer, não costumam olhar para eles em termos de retorno de uma forma geral, as empresas sim, os particulares normalmente não. Mas se nós olharmos isto numa perspectiva diferente, nós em 5 anos obtivemos o resultado que gastamos numa fachada, né? Gastamos aqui mais 5 mil ou 6 mil, em 5 ou 6 anos temos o retorno. Mas dali até aos 20 anos nós ganhamos 25 mil euros. E isto é importante que se analise também. Porque se disser, se calhar o dinheiro que eu poupei na climatização durante estes anos, comparando com o meu vizinho, eu pago de férias todos os anos. Por exemplo, é uma outra análise. Pronto, isto era também uma escala que vimos e que tivemos a comparar para grandes edifícios, de serviços, para pequenas habitações, mas enfim, não vou entrar por aqui, que não interessa muito. E pronto, e acho que o setor da energia que está a mudar claramente, isso não tenho qualquer dúvidas, cada vez mais há pressão, e portanto com a questão do balanço zero, eu acho que ela que está devidamente assegurada. Não sei se calhar passava a palavra, exatamente, e deixava as perguntas e respostas para o fim. Obrigada. Querem fazer uma pausa? Agora, não. Uma pausa. Não. Mas sim, pode ser enquanto trocamos. 5 minutos. Tens que proceder a outra. Brilhante, importas-te? Não, mas eu posso. Eu não, pá. Podes ir à casa de banho, eu oferecia-te um pastel de Rosela, mas não dá para mandar por videoconferência. Olha que estão ali, são muito bons. Ok, obrigado. Não, mas vou parar só ali à casa de banho e já continuamos. Para já, está interessante? É muito interessante. Pronto, vamos tentar que seja. É interessante ainda viver em edifício assim. Claro, e nós desde o início que Vocês já que estiveram... Já, várias vezes. Então, cada vez há alterações porque, portanto, as coisas vão evoluindo, os decretos vão se alterando e, portanto, a gente vai-se atualizando quanto aos decretos. Mas, por exemplo, eu acho piada porque às vezes chego ao serviço e há um ou outro colega que diz, esta não pode pedir, não sei o quê, não sei o que mais. Eu disse, olha, eu também trabalho com 25 graus. Essa não é tão natural. Os nossos lençóis na cama, os mesmos são de braços, eu tenho assim. Já muitas nós vieram cá, por causa disso mesmo. Só que é imenso e cada semana exatamente a coisa, não há muitas ações. Olha, este sistema aqui, por exemplo, nós temos histórias de dentro, porque nós vocês estão por acaso aqui, eu não estou, eu está aqui muito baixo. Estou como que veio no sim, era o que eu estava a dizer à classe. As minhas colegas acham que nós achamos fortunas é ar-condicionado para ela. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E, por exemplo, Obrigada. olha, para quem esta sala aqui é um bocado pequena, isto é um Tu gostas? Eu não sou propriamente magrinho. Mas, de forma geral, o edifício consegue manter a temperatura, os nós em sempre que é aquilo que mete um comentário sobre o exterior, os blackouts, está previsto. Só o blackout com esta habilidade toda está muito difícil. Acho que temos que ir a algumas dificuldades e temos que ir devagarinho. Mas como tem isto algo aqui para ter aquele alto para o mesmo, que são dias e noites quentes, nós temos aqui esse setor cá dentro. Então, durante o dia, a UTA liga-se e faz um arrefecimento tal que vazio. Com uma cortina de água, o ar passa, tem o baixamento de temperatura ali em ordem de 18 graus e o ligado dentro de feito agora. E depois, durante a noite, por exemplo, desde que a temperatura exterior seja favorável, a UTA liga-se também, para ventilar. Há muitas noites de verão em que o sistema está a ventilar, porque o sistema passivo, quando é a extensão, consegue fazer perfeitamente. Ele está acima dos 20 graus, eu ligo a ventilação,
Tem uma garrafa, desse lado. Olha, já trouxe um copo. Olha, mas essa aí é minha, que está do lado lá. Ah, aquela é minha? É a sua. Então, mas esta é a sua, continua a sua, e esta não é água. Deixa eu ficar aqui. Não quer? Não, elas estão as outras mesmo. Não. Ah, e foi Batista. Pronto. Então qual é que está lá? Esta é a minha. Até esta de Batista. Esta é daqui, está aí. E então, portanto, nós chegamos ao final do dia, então, 26 graus. A temperatura fica ligada durante a noite toda, com baixa velocidade, quando cá chegamos a dia, não fica ligada a cidade. Na grande maioria das vezes, como é que é o sistema de geotérmico? é uma linha de 50 centímetros, temos uma entrada ali daquele lado, temos outra lá mais ao fundo, uma linha. Não, voltas. A geotermia passa do facto que o senhor no verão, quando tem temperaturas de 20 ou 30 graus, a terra, a 2 metros de profundidade, oscila entre os 10 e os 12 graus. Portanto, o senhor não é na área 30, passa numa superfície grande a 12 graus, já sai os tiros, depende da velocidade. Depende da velocidade. Eu sou arquiteto, portanto, a solução técnica também. Sim, a solução técnica é mais barato. Eles têm boa consciência. Aqueles tubos. Manilhas. Mas o plástico não é tão bom quanto o terra. Não é bom. E é muito mais caro, mas muito mais. Já lá embaixo. Se for para tubos desta ordem, esquece. Mas vale fazer. Nós temos aqui à volta de 100 metros, 100 e tal metros. Não é muito. Tens um barco baixo do edifício, não? Sim, passa à volta do edifício, passa, nós temos visitado abaixo. Isto tem mais baixo uma. Esta tecnologia é que ser muito complicada, é não haver infiltrações, nem deixar a possibilidade alguma de entrar animais para o planeta. Porque senão, por exemplo, não mora lá na terra, com quilômetros. Essa é a realidade também. Também há algumas funções. Sobre a realidade, há a possibilidade de haver com os homens. Mas se for ventilado, normalmente não pode haver lá. Eu aqui nunca tive, nós temos um sistema de filtros ali embaixo para entrar. Temos um filtro no exterior. O quê? Acha mal? Isto eram 5 minutos. Isto eram só 5 minutos, podemos ensinar a usar. Querem que eu vou nomear, sabe? A hora do almoço não é agora. Eu fico aqui sozinho, não é? Não, fico aí, eu fico aqui. Mas é melhor. É? Então ficou aqui? Não, não quero estar. Não, senta-te aqui. Tem outra cadeira? Não, sozinho. Uma questão de distanciamento. Não quero cá com as câmaras. Ah, ok. Liga só, está bem. Sim. Então, mas aquela câmara fica para aí. Como se eu quiser. E agora, não, mas agora quando começar a apresentar. Já está lá. Pronto, ok. Deixa-me ver só uma coisa, aqui, só vou levar isto. É as minhas notas, não quero nada. E pronto, e se eu precisar de alguma coisa, eu só queria ver essa. Ah, mas eu vejo daqui deste. Não, eu vou ficar aqui. Esteja à vontade. Porque eu por uma razão, porque se as pessoas quiserem entrar, eu aqui vejo. E admito-os. Ah, sim. Está a gerir aí. Sim, eu aqui permito fazer isso. Só um minuto. Ora, o que é isto? Ok, tudo bem. Mas isto não está. Espera lá, não foi para lá. Não está a apresentar. Então só se tiver. Ai, não, tem que pôr o rato de lá. Lá. Ora, ando com ele assim no chão. Eu passo para ali. E agora se rodar. É assim meio estranho, mas. Mas eu não estou a ver o que estou. Além de ver o que estou a ver aqui. Há aqui duas. Não, mas a que está a partilhar. É a sua. A minha mãe já embora. Então, e muitas. Ora, mandei embora. Acaba. Mas ela não vai. Não, mas essa é a sua. Não desta. Vamos lá ver. Eu também fiz assim. E agora? Apresentar ali à frente. Não, lá, mas em cima.
Certo. Pronto, e agora é Agora está. Pronto. Ora bem, então, Já estão todos? senhores, Então, se quer falar uma palavra, digo, é para verdade. não perdermos tempo. Exatamente. Bom, eu não vou fazer a apresentação do currículo completo, o professor não troco o nome. Mas, de qualquer maneira, é professor do Instituto Politécnico de Viseu e é doutorado em Energia. Acho que é isso, não é? Sim. Eu não estou a olhar para o currículo. E é um dos homens que mais trabalho tem feito, provavelmente, a nível de artigos sobre carro elétrico, sobre energia, e, portanto, é uma excelente referência. Portanto, eu acho que nada melhor do que ouvi-lo. Eu não estou a ler o currículo, mas estou a fazer sozinho. Pronto, se tiver alguma coisa a acrescentar... Muito bom dia a todos. Primeiro quero fazer um agradecimento ao Sr. Augusto Teixeira para a oportunidade de estar aqui a partilhar algum conhecimento convosco. Já fez uma apresentação sucinta. O meu nome é Joaquim Delgado, sou professor na Escola Superior de Tecnologia de Viseu. Sou doutorado em sistemas de energia há mais de 20 anos. E a minha área, tanto desde que saí da indústria há uns anos, estive a trabalhar na Sonai e em outras empresas, quando dediquei-me ao estudo de energia. E o que vou falar hoje é na qualidade de professor, sou um comunicador, e vou falar sobre questões de energia e, sobretudo, sobre literacia energética. Esta palavra literacia e iliteracia estão muito presentes no nosso léxico, por várias razões, mas vou falar de casos concretos para vocês perceberem o significado daquilo que eu quero falar. Eu vou seguir a estrutura que fiz da minha apresentação, chamo de Energia Século XXI, e nós vamos fazer uma pequena viagem pelo mundo da energia. Bem, então, todos vocês penso que sabem, a energia é um elemento vital à sobrevivência de qualquer espécie, de qualquer ponto do planeta. Aliás, só há 3 elementos, nós podemos agrupar tudo o que nos rodeia em 3 elementos: energia, matéria e conhecimento. Só há 3 elementos. Nós temos energia nos planetas e temos matéria, mas não temos lá conhecimento, não temos lá vida, não temos lá nada. Então, a energia é um elemento vital. E o homem, ou as espécies vivas no planeta, durante milhões de anos utilizaram, e utilizam os animais ainda, formas de energia. Portanto, um animal para se deslocar utilizia energia muscular, que é alimentada com energia química que vem do alimento que come. E o homem também foi assim até à primeira Revolução Industrial. Utilizava apenas como energia a força muscular dele e dos animais, e até de seus semelhantes, no caso da escravatura, a energia da água e a energia do vento. Utilizava também a biomassa e a lenha e o carvão mineral onde ele estava disponível. E durante milhões de anos, muitos milhares de anos foi assim. No final do século XVIII, o homem descobre a máquina a vapor. Não vou agora aqui entrar em detalhes, porque este slide dava para falar 2 horas. E a máquina a vapor que leva ao motor a vapor, o comboio, leva ao comboio transatlântico. O homem passou a diversificar a utilização intensiva do carvão. E o século XIX foi o século de utilização do carvão, decorrente da primeira Revolução Industrial. No final do século XIX, no diálogo, passagem para o século XX, o homem descobre o motor de combustão interna, descobre antes, mas as consequências vêm aí, e a eletricidade. A eletricidade não é uma fonte de energia, é uma forma de transportar energia de onde ela é gerada até onde ela é consumida. O motor de combustão interna deu origem a novas máquinas como o automóvel, autodeslocável, o avião, a conquista do espaço e as primeiras guerras à escala mundial. A primeira guerra logo no início do século, 6-14, e a segunda, em 39-45, e depois a partir daí nunca mais houve paz. Não havia antes, mas agora quantas consequências. Bem, e o homem passou a utilizar intensivamente o petróleo durante o século XX, e o século XX, fruto desta fonte de energia que estava lá no subsolo, abundante, barata, extremamente poderosa, teve umas repercussões sociais e económicas brutais no planeta e levaram a uma terceira revolução industrial, esta assente, a partir dos anos 70, nas tecnologias de informação. Basicamente, começou com a descoberta do transistor. Já havia eletricidade antes e automatização, mas o transistor e o PC, integrado para aí fora. Portanto, e nós, depois dos anos 70, passámos também depois a utilizar intensivamente o gás natural canalizado, levado a grande distância, até aquilo era queimado nos postos, e nós hoje estamos noutra revolução industrial, já em plena revolução, que é a 4ª revolução industrial, que assenta numa parte energética e assenta numa parte de tecnologias de informação e comunicação. Obviamente não dá para entrar aqui em detalhes. E estamos a explorar cada vez mais intensivamente as chamadas fontes de energia alternativas,
Eu punho ali entre aspas porque elas não são alternativas, elas é que são a origem de tudo. São alternativas aos que exploramos até aqui e estamos agora a diversificar. Pronto, se nós analisarmos o século XX, portanto foi o século que efetivamente, onde a humanidade deu um salto brutal em termos de consumo, aquela silhueta exterior daquela curva é o somatório de toda a produção mundial de petróleo no planeta, obviamente até 2021 é história, daqui de 2021 é estimativa, não é? Mas se vocês virem, há ali um disparar do consumo, atenção, isto é o consumo, produção e consumo anual, em giga, portanto giga são milhares de bilhões de barris, milhares de bilhões de barris por ano. E o que é nítido nesta curva é que vocês veem, não interessa agora aqui as origens, isto que está aqui é os Estados Unidos, a Europa. Sim, passa para lá. Sim. Mas não estou a ver a mesma coisa. Não, mas não interessa, desculpa lá. Assim. Está a ver? Assim já está a ligar ao seu ver. Tudo bem. Portanto, mas se vocês virem, houve aqui desde os anos 40 um disparar do consumo, aqui com uma inflexão aqui nos anos 80 dos primeiros choques petrolíferos. Deixa-me fazer outra interrupção. Sim. É que não está a projetar a tela. Não, isto é aqui, isto são as tecnologias que são tramadas. É que o brilhante não está a ver nada, não, brilhante. Nada. Estou a ver a assistência, pá. Estou a ver a assistência, que já olha, mas falta de respeito. Era aí, agora já está a ver. Mas por mim não há problema nenhum. Opa, ao menos no final só gostava de ver a cara do orador, mais nada. Pá, já vais ver daqui a bocado. Agora está e agora já está ali. Pronto, mas agora já está, desculpa lá. Esta é a silhueta e em termos históricos é que interessa. Interessa que efetivamente a idade, a altura em que nasceram os pais de nós todos e alguns, vivemos numa fase ascendente do aumento de consumo, vivemos já numa fase de algumas crises energéticas dos anos 80 lá no Médio Oriente, já atingimos o pico de exploração, onde aquela parte que aparece aqui é o gás natural que entrou mais tardiamente e isto está disponível. Mas o importante é nós vermos o que é que vem daqui para a frente. Isto não é ficção, isto é realidade. Bem, então, esta outra figura que está aqui representa a mesma informação da figura anterior, mas não é o consumo global do planeta, é o consumo per capita. Em cada ano, esta figura reflete a energia que foi capturada a dividir o número de pessoas no planeta. E se vocês virem, o que há aqui a referir de importante é que eu vou aqui ativar já. Exatamente. O que há aqui a referir de importante é que no início do século, até à Segunda Guerra Mundial, o WW2 é o World War II, aqui, o consumo de energia fóssil, petróleo per capita, era da ordem dos 3 barris por pessoa. 3 barris, um barril não chega a 200 litros, portanto, menos de 600 litros por pessoa por ano. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, com as tecnologias que foram desenvolvidas a nível dos motores de combustão, da aviação, da profissão de turismo, do automóvel, o mundo, desde 45 até 75, entra numa espiral energívora que aumenta do consumo de 3 barris para quase 12 barris, quadriplica o consumo per capita. Isto levou aos primeiros choques petrolíferos, isto é à altura dos chamados gas guzzlers. Nos Estados Unidos, o carro tinha que ter no mínimo 5 mil de cilindrada em um V8 e gastar 40 ou 50 ou 100. Não era problema, porque aquilo a 2 cêntimos o litro, que é interessante. Mas a partir daí, todos sabem, nos anos 80, sobretudo, os choques petrolíferos, começando a reação no Japão, começaram a produzir carros muito mais económicos e muito mais fiáveis e entra-se numa espiral energívora do decaimento do consumo de energia per capita. Isto fruto da eficiência energética. Hoje, se alguém tiver aliás, os Hummers, por exemplo, hoje não existem já mais elétricos. Ou seja, nós estamos neste movimento de declínio do consumo per capita. E nós estamos aqui em 2021, mas isto ainda é insuficiente, porque a oferta de energia fóssil está efetivamente a diminuir e já lhes mostro provas disso. E nós vamos entrar aqui, efetivamente, temos que diminuir muito o consumo de energia per capita. E refiro, isto é per capita, não quer dizer que o consumo não seja aumentar, porque aumentar o número de cabeças. Se nós formos 2, gastarmos 1, gastamos 2 unidades. Mas se formos 10 e gastarmos meio, cada um, reduzimos o que quer pago, mas gastamos 5 unidades. Então, sim? Isto não é o total de energia, só... Isto é só energia petróleo, que continua a ser muita porcentagem, muito grande. Esta figura que está aqui é uma figura real, produzida em 2016 pela HSBC, que é um dos organismos sediados na Suíça, que dá indicações ao mercado financeiro onde é que deve investir o dinheiro.
Tem estimativas do post-peak production, portanto, o pico já ocorreu, e neste momento as estimativas que eles têm é seja de ser declínio da produção anual de petróleo é cerca de 6% ao ano, entre média entre 7% e 5%, portanto 6%. Quer isto dizer que até 2040, como a produção vai diminuindo todos os anos 6%, vamos ter um déficit da ordem dos 41 a 48 milhões de barris por dia. Ou seja, se nós vamos ter menos energia em 2040, se queremos continuar a mover as nossas cargas, temos de diversificar. Em vez de termos carros a diesel e a gasolina, temos carros elétricos e a ver o que está a acontecer. Não é? Pronto, mas isto é de uma organização relativamente insuspeita, que isto não é dito pelas empresas petrolíferas, que esses aí inflacionam, incham para se manterem no negócio. Isto é dito pelos financeiros para dar ordem a quem gasta dinheiro. Eu tenho muito mais figuras sobre isto, mas preciso só colocar aqui esta. Portanto, sim. Bem, outra coisa que eu queria referir é o seguinte: o século XX, e todos vocês mais velhos e os mais novos têm memória, foi um século de profunda mudança dos hábitos. Basta ver os nossos campos abandonados. E o que é que aconteceu durante estes anos? O que é que aconteceu? Hoje a nossa agricultura é a transformação de energia fóssil, calorias, em energia alimento, calorias. Só que cada caloria de alimento, que obviamente reconhecem o que está ali na coluna do lado direito, não é? Cada caloria que nós comemos, nós gastamos 10 calorias de petróleo para produzir. E se o petróleo vai entrar em escassez, nós temos que ter métodos alternativos. O petróleo entra no acionamento das máquinas, entra na produção de fertilizantes, entra na cascata de recolha, na cascata de transformação, na cascata de conservação, entra em tudo. Não é? Portanto, isto é só uma observação, a humanidade tem que efetivamente diversificar um pouco. Bem, outra constatação que eu queria aqui deixar, muito importante, é as repercussões que teve esta fonte de energia tão barata, tão disponível, que é o petróleo que estava no subsolo e que nós temos vindo a explorar de forma extremamente intensiva e irracional, por exemplo, fazer guerras para nos destruir para fora. E é o seguinte: a humanidade no planeta era cerca de 1.500 milhões de pessoas em 1900. Está ali aquela bolinha que vocês veem aqui, 1.500 milhões. 1900. E no ano 2000 a humanidade atingiu 6.000 milhões. Ou seja, em apenas um século a humanidade quadriplicou. Quando o homem pôs o pé na Lua, em 1969, portanto já depois da morte do Kennedy, o mundo tinha 3 mil milhões de pessoas. Hoje já vai perto de 8 mil. Aliás, está aqui embaixo, ali embaixo. Exatamente. Ontem à noite, a população do planeta Terra eram 7.892 milhões. Há um ano eram 7.816. Ou seja, em apenas um ano, 30 de setembro de 2020 a 10 de setembro de 2021, ontem, a humanidade aumentou 76 milhões de pessoas. Dividirem isto por dia, e se for este site Worldometers que está ali, veem, a humanidade está a aumentar por dia cerca de 200 mil pessoas. Por dia. 200 mil vezes os 365 dias dá os tais 76 milhões de pessoas. Portanto, a humanidade está de uma forma descontrolada, sobretudo em África, no Médio Oriente e na Ásia. E é evidente que isto são 5 em 5 dias, é mais de 1 milhão de pessoas que se sentam à mesa do planeta para comer e a ver o que está a acontecer aos recursos piscícolas, o que está a acontecer à fauna, o que está a acontecer em todos os domínios. Se nós virmos isto numa perspectiva muito alargada, a primeira revolução industrial, assente no vapor, e a segunda revolução industrial provocaram que a humanidade, o aumento da população consiste está aqui. Portanto, vocês veem aqui esta pequena fração, isto é uma escala muito longa, ok? Isto aqui é o nascimento de Cristo. Isto é o ano 1000, isto é 1400, peste negra na Europa. Vê ali, causou ali. Mas vocês vejam, alguém acredita que isto é sustentável? Se continuar assim, é impossível. Não, isso é impossível porque, pronto, se temos recursos finitos, não podemos ter sistemas infinitos. Pode. Mas isso, obviamente, os sistemas vivos no planeta encontraram sempre formas de limitar o crescimento das espécies. E nós são as pandemias, eram as guerras, e agora temos nenhuma, já me tirou. Mas isto aqui, não sei, futurologia ninguém pode fazer, mas isto é impossível continuar a subir desta forma. Portanto, isto são constatações. Pronto, factos. Bem, então, é óbvio que neste contexto urge uma mudança de paradigma energético. Tem vindo a acontecer desde o início do século passado, Portugal, com o primeiro plano das hídricas, depois está a acontecer. Se nós virmos o domínio das energias, temos vindo a explorar as chamadas clássicas, temos o carvão, sob várias formas, temos o petróleo, temos o gás natural, temos o urânio, que foi utilizado depois de 45, primeiro para as bombas, depois hoje para as centrais nucleares são bombas, só que em vez de explodirem em 2002 explodem em 60 anos, aquela energia é libertada em 60 anos, aquele calor. Bem,
E se vocês olharem acima do Sol, temos efetivamente as fontes renováveis. O Sol, que é a mãe de todas as energias renováveis, diretamente é energia, radiação, calor e eletricidade. O Sol provoca as mudanças de ar, o aquecimento, os fluxos de convecção é vento. O Sol provoca a chuva e a evaporação é água, é hídrica. O Sol provoca o crescimento da biomassa e leva a responsabilidade do Sol. As ondas é mais o movimento da Lua e das massas de ar. As ondas também é energia. Portanto, o que eu quero transmitir com este slide é que, neste novo contexto do nosso paradigma energético, todas as tecnologias que o homem utiliza para explorar essas fontes de energia primárias convertem a energia da natureza, a radiação, a força da água, a força do vento, a força da biomassa, em eletricidade. Portanto, nós estamos a assistir à emergência da economia dos eletrões por decaimento da economia dos hidrocarbonetos, das moléculas. E cada vez mais as linhas de alta tensão transportam mais energia. E se nós virmos quase todas as tecnologias, e a energia sob forma de eletricidade é efetivamente a forma mais eficaz de fazer isso. A transição, vocês ouvem para aí políticos impreparados, utópicos, não sabem o que estão a dizer, que nós vamos ter descarbonização total em 2050. Isso é completamente falso. A descarbonização vai, no melhor das hipóteses, acontecer até 2100. E fiquem com este número, eu gosto de deixar coisas simples para as pessoas memorizarem. A descarbonização em 2020, estamos em 2021, 20% de toda a energia que consumimos no planeta já é de fonte renovável, 80% ainda é de fonte fóssil. Em 2030 será 30% renovável, 70%. Em 2050, 50-50. Em 2090, 90% renovável, 10% fóssil. E em 2100, mas obviamente ninguém se pode comprometer com 2100, mas é isto que está pensado. E a transição, porque todos nós dizemos assim, o meu carro é elétrico, já vos vou explicar, o meu carro é elétrico não emite nada. Isso é maldrabice, o carro continua a emitir. Pronto, e já vos mostro rigorosamente porquê. Portanto, e no fundo, nesta transição nós queremos sistemas energéticos seguros e sustentáveis. A palavra seguro está ali num outro contexto e já vos explico mais à frente porquê. Bem, eu agora coloquei ali aquele selo, há 3 slides que eu vou aqui apresentar, que são básicos. Obviamente estamos aqui um público bastante heterogéneo, está ali uma menina jovem, e é pena que isto que estou a dizer não fosse obrigatório, aliás já lancei esse desafio para o Ministério, não fosse obrigatório as pessoas aprenderem numa disciplina qualquer estas coisas. O que é elementar? O que é elementar primeiro é a primeira lei da termodinâmica. Isto aqui pode ser um slogan, parece complicado, mas não. A primeira lei da termodinâmica diz uma coisa muito simples. Não há nenhuma tecnologia no planeta que possa produzir energia. A energia não pode ser criada. Só pode ser convertida de uma forma ou de outra forma. Nós tivermos um aerogerador, se não houver vento, ele não produz nada. Nós tivermos uma barragem hidroelétrica, se no ano que não há chuva, não há água, não produz nada. Se nós tivermos um motor de combustão que converte energia química em trabalho mecânico, se acabar a gasolina ou o gasóleo, aquilo para. Não é? Nós próprios andarmos de bicicleta e se tivermos exaustos sem energia, se lá meterem um tipo cheio de fome, ele não pedala, não tem força. Não é? Portanto, isto é válido para tudo. A energia não pode ser criada, a energia não pode ser transformada de uma forma ou de outra forma. A segunda lei da termodinâmica diz que, nessa transformação de uma energia noutra, uma parte da energia perde-se. Isto também é válido num painel solar fotovoltaico. Se vocês meterem um painel solar fotovoltaico em uma cava às estruturas, zero saída. Se meterem ao sol, radiação incidente, ele tem muito nada, converte aquilo com o princípio solar fotovoltaico e eletricidade. Portanto, esta figura que aparece aqui em baixo representa a tecnologia, tem um determinado rendimento, é representado pela letra ETA, e o rendimento é igual ao output sobre o input. No caso do motor de combustão interna, nós temos a entrada de 1 kWh de energia e temos saída, um litro de gasolina, e temos saída que tem 10 kWh e temos saída de 15, 20%. Portanto, há perdas. Há perdas, porque isto é que tem um radiador, aquilo aquece, aquilo fica a escaldar e aquilo gripa se não tiver dissipação. Portanto, o rendimento é uma grandeza muito importante. No painel solar fotovoltaico, se nós temos aí um painel virado a sul a esta hora, incide em 1000 watts por metro quadrado, se tiver 20% de rendimento, 0,2, 1000 vezes 0,2 dá 200 watts. É a potência dita de saída. Portanto, perde-se sempre alguma energia na conversão. Sempre. Não há máquinas com rendimento de 100%. O objetivo da ciência é maximizar o rendimento, é a todos os níveis, mas acontece isso. Então, isto é um conceito que eu acho que devia ser obrigatório as pessoas dizerem que vocês chegam à internet e deem máquinas de movimento perpétuo a trabalhar. Na internet, nos filmes, que na realidade não trabalha. E é mal isso. Aliás, aqui há uns anos havia um senhor ali de Viseu
quando eu fiz um carro elétrico, andava a dizer, mas o senhor mete um gerador no eixo da frente e mete o eixo no eixo de trás e aquilo gera presa. Mas olha, isso não funciona, isso ia lá para a lei da termodinâmica. Mas funciona. Então, olha, o senhor vai pôr isso a funcionar, eu não tenho dinheiro, mas eu compro essa patente por 1 milhão de euros. Isso resolve, é caro. Se puder funcionar, ele nunca mais apareceu. Mas é nada. Não vale a pena. As leis da física são invioláveis, estas algumas podem ser melhoráveis. Outro conceito muito importante, que vocês também vão perceber facilmente, é o conceito de herói. O herói basicamente significa em português, em inglês, ou em português, a taxa de retorno energético de uma determinada tecnologia. Eu vou dar aqui um exemplo. Vocês imaginem que isto que está aqui que é um painel solar fotovoltaico. O painel solar fotovoltaico, para produzir, é preciso energia. Ele é feito de vidro, ele é feito de silício, ele tem materiais, é preciso incorporar energia, porque o silício não salta para o vidro sem o minerar, sem aplicar energia para o fundir. É preciso energia. Há um investimento de energia sempre. Mesmo depois de estar produzido, para pôr aí ao sol, é preciso alguém ir lá e pôr ao sol, ter um suporte, estar a ser cimentado. Há um consumo de energia. Quando nós o pomos ao sol no primeiro dia, que ele é colocado e que nós ligamos no interruptor, ele passa a captar energia e a gerar energia. E ele tem um determinado tempo de vida. Não dura toda a vida. Dura 20 anos. Imaginem que eu, para produzir este painel solar, faço um consumo, vou falar em juros, 1 megajoule de energia que gastei. Se ele em 20 anos devolver 10 megajoules de energia, isto é como um depósito. Investi lá 1000 e vou lá buscar 10.000. É 10 vezes. Okay? Então o herói é esta taxa. Isto é válido para tudo. Qualquer tecnologia envolve procedimento. E se vocês virem, as tecnologias clássicas, os fuels, o petróleo, o óleo produzido pelas areias bituminosas do Canadá, as tar sands, o etanol, os biocombustíveis, todos têm uma taxa de retorno energético, aquilo que se investe para aquilo que se vai buscar, da ordem entre os 1 e os 10, 20, 30, com tendência para diminuir. Porquê? Vocês num posto de petróleo, que é como num posto de água, se a água estiver à superfície, é deitar o balde 1 metro e tiro água. Mas se for no verão, se a água estiver funda, tem que estar a 5 metros e tem que gastar mais energia para trazer. Portanto, os poços vão ficando gastos e as tecnologias, portanto, é mais dispendioso. Mas se vocês virem, a tendência disto tudo é para baixar. Se vocês virem, e aqui vejam que aparece aqui o hidrogênio e aparece aqui os biocombustíveis. Os biocombustíveis que nós estamos a explorar todos na Europa têm taxas de retorno energéticos inferior a 1. Aqui não é uma fonte de energia, é um sorvedor de energia. Só que uma classe política em Bruxelas arranjou formas de subsidiar. E se tiver prejuízo, eu invisto uma unidade, vou lá buscar 0,9, mas se alguém me der um subsídio de 0,3, eu invisto 1 e vou buscar 1,2. Já é viável. E está tudo a funcionar assim. Tudo. Por isso, tudo. É um lobo. Portanto, estamos a ser como sociedade, estamos a ser roubados por uma classe com esta coisa. Do ponto de vista das tecnologias elétricas, se vocês virem, a tecnologia eólica, o solar filme fino, a hídrica, a geotérmica, por aí fora, os heróis são muito mais elevados. A taxa de retorno energético do filme fino, porque é que o filme fino hoje é a tecnologia mais difundida? Porque tem um consumo de energia para produzir o filme extremamente baixo. Hoje nós temos impressoras de jato de tinta que imprimem o painel sobre o vidro. É extremamente barato. Para vocês verem, não tenho tempo de falar o que queria, quando os primeiros painéis solares fotovoltaicos foram lançados, tinham um payback energético, ou herói, de 3 anos. Era preciso pôr o painel ao sol 3 anos para ele captar a energia que ele consome. Hoje temos painéis solares fotovoltaicos com payback energético de 3 dias. Um tempo muito curto. Porque aquilo envolve muita energia. Ou seja, é como fazer um depósito ao fim de 3 dias e já recuperarmos o capital e a partir daí é só um. Todos perceberam o contexto. Isso é fundamental e há muita gente que desconhece este contexto. O herói não interessa. O herói não interessa. O herói é fundamental. Ele pediu isso ao homem quando lá vai fazer os depósitos dele. O herói não interessa. Se lá puser 100 e se me der 50 ao fim do ano, está tudo bem. Mas isso é, o dinheiro dos outros é uma coisa. O dinheiro é outra. Mas este conceito é fundamental. E o terceiro conceito que eu queria deixar aqui é o conceito das emissões reais de CO2 por quilowatt-hora das tecnologias. Se vocês virem aqui nesta figura, temos aqui o gás natural, o petróleo e o carvão têm efetivamente taxas de emissão de CO2, por exemplo, a central térmica consome carvão, tem uma taxa de emissão de CO2 de aproximadamente 1 kg, 1000 gramas, está ali, 1000 gramas por cada quilowatt-hora. O gás natural é muito mais baixo, e o petróleo, que já não é utilizado em Portugal, são algumas ilhas. Pronto. E estes aqui, os fósseis, é pacífico, tem emissões. Mas, quando nós ouvimos dizer, o sol não emite, o vento não emite, claro
que emite. O solar fotovoltaico, tudo, colocar um aerogerador aí no cimo de uma montanha, ele não salta para lá sozinho, não é? Algum de vocês tem ideia quanto é que pesa uma sapata de um aerogerador? Uma sapata de um aerogerador tem 800 metros cúbicos de betão, 60 toneladas de aço, cada metro cúbico de betão pesa 2 toneladas, 1500 toneladas. Só caminhões a acarretar betão para encher aquela sapata, 1500 a dividir por 20 toneladas, são 75 caminhões. Só uma sapata. Do betão. Só a torre pesa 200 toneladas. 3 tramos. Aqui a Marco Ferro fala-os aqui. A nacelle pesa não sei quando. Aquilo é um colosso de emissões que temos que fazer. O dia que aquilo é ligado ao sistema elétrico começa a gerar energia, claro, tem meio de energia, gera energia, quando há vento. Mas aquela produção anual, devido a dividir pelas emissões, tem emissões que eu aqui ponho nos redondos 40 gramas de CO2 por cada quilowatt-hora, que não é zero. Não é zero. Portanto, essa zero é uma utopia. Aliás, eu pus aqui esta figura que vocês veem aqui. Há um primeiro carro do mercado elétrico, o Renault, o Nissan Leaf, eu tive um em 2011, punha lá atrás zero emissions. E depois alguém disse, mas isso não é zero emissions, porque isto gasta 20 kWh vezes 40 gramas de CO2, se for renovável, 20 vezes 40 dá 800 gramas de CO2 por 100 km, a dividir dá X. Então eles já corrigiram, zero emissions while driving. While driving, quando está a conduzir. Mas mesmo aí está a emitir pneus, está a gastar outras coisas. Pronto. Esta a desmistificar as zero emissões. Não há nada com zero emissões, e queria que isto ficasse bem claro, por isso pus ali aquele selo. Continuando. Isto também é importante, mas todos vocês sabem que os preços de geração de quilowatt-hora têm vindo a diminuir com uma grande diminuição do solar fotovoltaico que está aqui representado a amarelo. E todas as tecnologias convencionais têm vindo a aumentar fruto do aumento do custo da tecnologia e agora fruto do aumento das taxas de emissão de CO2, fez disparar e tudo, está tudo. Mas fez disparar na Europa, porque os chineses estão escolhendo as tintas para isso tudo e os outros todos, e os marroquinos. Na Europa, se ligamos uma central de Sines, moderna. Mas vamos comprar a energia à Espanha, que vem da central de Marrocos, moderna, a carvão. Quer dizer, a atmosfera de Marrocos não é a mesma de Portugal. Isto é, os nossos políticos europeus. E depois, a Europa toda tem menos emissões que a China. A Europa toda... e outra coisa, a Alemanha, que empurrou um bocado isto, tem neste momento 46 centrais a carvão a funcionar. 46. Basta escrever no Google Coal Power Plants in Germany. Estão lá todos. Ou seja, o custo de geração anda hoje aqui por ordem dos 4 cêntimos nas instalações mais baixas. E aqui há outra coisa que eu queria também chamar a atenção. Em Portugal, como vocês sabem, temos uns governantes muito iluminados nestas matérias, lançaram aí uns concursos onde apresentaram preços de venda à rede antes da crise, antes desse disparo dos preços, da ordem dos 2 cêntimos lá para baixo. Mas agora os preços dispararam, já não a pedir subsídios, porque coitadinhos, e vamos dar. Vamos dar. Vamos. Pronto, mas isto aqui, eu não sou político, estou só a criticar essas más opções. Bem, até ali outra questão importante. Para que é que nós precisamos de energia? Nós só precisamos de energia para 5 linhas de aplicação. 5, não há mais. Se houver algum, por favor, digam-me que é para eu aprender. Um dos domínios de aplicação é o acionamento mecânico. A máquina elétrica, o motor, que está em tudo, está nos ventiladores de tudo, está nos elevadores, está em tudo, acionamento mecânico, inclusive trabalho mecânico. O outro é para a iluminação, basta olharem para cima, sabem o que estou a referir. O outro é a geração de calor. Quando aqui falo da geração de calor, pode ser por 2 vias. É o efeito de Joule, numa resistência elétrica, dentro de um cilindro, dentro da vareta, ou geração de calor hoje com bombas de calor, que é acionamento mecânico. O compressor é acionamento mecânico. Alimentação das TICs, dos computadores, dos vossos telemóveis, eletricidade. E a última, transmitir informação através de redes com fios e sem fios. Hoje temos redes sem fios, inundam tudo, e com fios também. E todas estas tecnologias que estão aqui, ou estas utilidades, são ou podem ser disponibilizadas por eletrotecnologias, tecnologias que se alimentam exclusivamente por eletricidade. A minha casa não tem gás natural, não tem gás óleo, tem apenas uma entrada de água e tem apenas meio. E também se pode produzir água. Hoje com a eletricidade também podemos captar água dos atmosféricos water generators. Ou seja, se nós tivermos eletricidade, esta fonte de energia, esta forma de energia, temos tudo aquilo que necessitamos para uma habitação moderna e nos edifícios modernos não há gás óleo, há apenas eletricidade, bombas de calor, climatização, para fazer funcionar tudo. Na Europa, aliás, em reforço daquilo que o Sr. Augusto aqui apresentou, nós utilizamos a energia, mais ou menos estes valores aproximadamente,
33% no setor de transportes, todos, ferroviários, rodoviários, privados, tudo, 26% na indústria e 41% no setor dos edifícios. É o setor onde se gasta mais energia, edifícios todos. Portanto, foi o setor, precisamente, alvo da maior atenção, porque era onde há um potencial de redução do consumo de 80%. Com 1/5 da energia que nós gastamos na Europa, podemos aumentar os níveis de conforto, desde que tenhamos tecnologias, onde se inclui a tecnologia aqui referida, o sol fotovoltaico, por aí fora. Este aqui há pouco a fazer, porque a energia está sujeita à concorrência planetária e aquele que não for eficiente já não sobrevive. Aliás, a Saint-Gobain agora foi-se embora, subiram-lhe a energia e eles passam muito bem. Há mais que foram para Marrocos, precisamente. Eles lá o CO2 não faz mal, mas aqui faz. Avançando. Agora, potencial da fonte solar. A fonte solar, o João Augusto referiu aqui, é um colosso. A fonte solar não é um dia, dá para alimentar um ano. A fonte solar é 10.000 vezes. A fonte solar que incide só sobre a parte continental, não estou a falar sobre a parte, sobre os oceanos, é 10.000 vezes o consumo. Toda a produção elétrica que nós temos agora neste momento são 18 terawatts de potência. Os geradores, as centrais, tudo somado. E o Sol tem 10.000 vezes esse valor. Esta figura é emblemática porque este quadradinho que está aqui, que obviamente está aqui no norte da África e temos do sul da Europa, representa a área que seria necessária cobrir com painéis solares fotovoltaicos de tecnologia atual para fornecer a energia que todo mundo consome. Isto é um quadrado grande, que está ali. É um quadrado grande, para aí com 400 km ou 500 km por 500 km, mas isto já não é nada. Portanto, mas isto não faz sentido. Portanto, isto aqui é só um exemplo. Isto é para o mundo, isto era para a Europa, este quadradinho era para para a Europa, isto é para o Mediterrâneo, Norte da África. Ou seja, o Sol é uma fonte, o Sol que é um reator nuclear, que está a 150 milhões de quilómetros, no qual nós andamos à volta em uma translação, está disponível na Terra e as tecnologias têm vindo a desenvolver-se para explorá-lo e tem um potencial colossal. No mundo, em 2011, já havia cidades assim. E acho que vocês conseguem ver a particularidade do que é que tem esta cidade. Isto é uma cidade no Japão. O Japão não tem recursos naturais, tem que comprar tudo, carvão, tudo de fora. E o Japão foram pioneiros, também tem empresas, que é a Ocera, a Sharp e outras, a promover a utilização das fachadas. Isto são painéis colocados sobre o telhado. Isso é de 2011. É evidente que estas pessoas foram trabalhar para uma fábrica aqui em Algures e quando não estão em casa, esta energia é canalizada e vai para aqui abaixo e vai alimentar a fábrica do posto de trabalho e a energia que é gerada por eles não é preciso produzi-la nem é preciso comprá-la. Os centrais térmicas, nucleares, seja lá o que for. E Fukushima, ou seja lá onde for. Mas isto hoje não tem que ser assim. A tecnologia evolui muito. Isto que está aqui representa as telhas solares desenvolvidas pela Solar City. Estas telhas solares são painéis solares fotovoltaicos que fazem simultaneamente de telha e de painel com rendimentos muito interessantes. E isto que está aqui representa, já há muitas casas, isto é uma casa revestida com painéis solares fotovoltaicos. Claro que vocês conseguem ver ali que nem tudo é otimizado, há ali zonas de sombra. A casa não foi virada a sul, no caso aqui nós, a 33 graus. Mas, como a telha tem um tempo de vida muito superior à telha convencional, cada vez mais vai ser competitivo, portanto, e as casas podem ser captores ativos de energia. Bem, sobre o recurso solar em Portugal. Isto está aqui é um mapa de Portugal, tirado da SolarGIS, e vocês conseguem ver, isto também é um conceito muito importante, o recurso solar não está uniformemente distribuído. Toda a gente sabe que há muito mais sol no Algarve e muito mais ainda aqui na zona de Alcotim, Pereiro, esta zona aqui, onde são muitos parques solares fotovoltaicos. Portanto, mas a intensidade do recurso solar que nos chega, o tal input que nós precisamos no sistema, e se ele falhar não há nada daí para a frente, lembra-se do sistema que referi há pouco, anda na ordem dos 1.500 kWh por metro quadrado por ano. Vocês colocarem um painel aqui nesta fachada virada a sul, incidem aqui em média, chega aos 1.900 aqui em baixo, se vocês virem aqui a cor vermelho escuro, e chega aos 1.300 ali no Minho, aqui nesta zona, porque esta zona, além de estar mais a norte, tem muito mais nebulosidade. Portanto, mas o valor médio em Portugal é 1.500, é este valor que nós tratamos. Temos mais horas de sol no continente que nas ilhas, por causa da nebulosidade. E se vocês tiverem, por exemplo, uma tecnologia, pus aqui apenas um exemplo, se tivermos um painel solar fotovoltaico com rendimento de 10%, só um, com metro quadrado, e se colocarem aqui
para fora, na rua, como incidem lá 1500 kWh por metro quadrado por ano, ele vai gerar por ano 10% deste valor. Tem umas perdas, pronto, este valor. Pronto, mas estamos a falar do recurso solar. Onde é que este recurso solar se converte em eletricidade? No painel solar fotovoltaico. Está aqui representado o princípio fotovoltaico. Basicamente, os painéis solares são constituídos por bolachas de silício. Esta bolacha de silício funciona como uma pilha, cuja tensão é a tensão imposta pelo silício entre 0,6 e 0,7 volts por pilha, e a corrente que debita depende da área. Se ela tiver uma área pequenina, 100 mA, se tiver uma área muito grande, pode ser 1 A, se tiver o tamanho, há células com metros quadrados muito, pode ter 100 amperes, só uma célula. Portanto, se nós juntarmos lá, e ela obviamente recebe radiação do espectro todo da luz, que vai do infravermelho até aos ultravioletas, portanto, frequencialmente o comprimento de onda diminui. Portanto, está aqui a distribuição do espectro da radiação, os infravermelhos são 53% da energia do espectro, mas há os painéis maximizados para qual? Ou seja, se nós juntarmos painéis ou bolachas em série e em paralelo, temos soma de tensão e temos soma de corrente, e temos aqui à direita um exemplo concreto de um painel de 235 watts, que tem a tensão de serviço é 30 volts e a corrente é 7 amperes, ou quase 8 amperes, 3 vezes 8, 24, portanto lá dá os tais 240 watts, quando a radiação incidente é de 1000 watts. Se a radiação incidente for mais baixa, o rendimento, que aparece aqui, que é 14,3% neste caso, tem esse valor. Portanto, isto é, no fundo, que é o painel solar fotovoltaico. Em termos de eficiência, ou em termos de rendimento energético, que é a quantidade de energia que o painel transfere de radiação solar para eletricidade, como vocês veem, desde 1975, os valores têm vindo continuamente... Está desse lado? Sim, está. Sim. Os rendimentos, o que está aqui a azul é a tecnologia clássica do silício monocristalino e policristalino. Portanto, basicamente existem três grandes tecnologias: há o silício, há o cádmio telúrio e há carbono índigo e selenide. Mas só o silício hoje é que proliferou por preço e por longevidade. E o que está aqui representado a azul, este é a NREL. A NREL é um laboratório nos Estados Unidos que faz todos os anos testes, ou melhor que a tecnologia tem. Há um campeonato. Todos vão lá mostrar o melhor que têm. Eles fazem os testes independentes com os júris. E vocês veem que o rendimento dos painéis solares monocristalinos e policristalinos andam aqui já por 27% e 28% estão aqui. Mas isto é o clássico. Se vocês virem os triple junction, já vou falar o que é isso, há painéis solares que estão aqui representados, são estes que aparecem aqui com esta cor mais escura, já chegou aos 47% de rendimento. E basicamente o painel triple junction é um painel que é constituído por 3 painéis sobrepostos. Um capta a radiação azul, outro a radiação verde, outro a radiação vermelha, porque tem comprimentos de onda, o primeiro capta a primeira, mas deixa passar parte, pronto. Ou seja, é como pôr-nos na mesma área. Onde é que esses painéis são utilizados? Os rendimentos estão elevados. Olho para mandar para os satélites, lá para cima, onde a área é efetivamente muito dispendiosa, não é? São utilizados também, noutra imagem que já lhes vou mostrar. Mas antes de mostrar, vou voltar atrás. Entretanto, surgiram novas classes de painéis, chamados painéis orgânicos, que têm um consumo energético extremamente baixo para se produzir, portanto vão ter um ROI muito mais elevado, que já surgiram só aqui no ano 2000, mas que já vão com rendimentos aqui de 14%, 15%. Portanto, já estão ao nível do que estavam os outros no início. Portanto, estes painéis orgânicos são painéis que não dependem de materiais que não são o silício. Embora o silício seja o elemento mais abundante do planeta Terra a seguir ao carbono. O silício está estas areias. Mas... onde é que é utilizado estes painéis de altíssima performance? Olha, no Solar Race, na Austrália, onde estes carrinhos com este aspecto têm uma área limitada por regulamento, já conseguem fazer médias horárias do norte da Austrália até ao sul, 130 km por hora. Só com o sol. Tem capacidade de armazenamento em bateria, quando vão numa descida, estão a gerar energia para gerar descida. A Triple Junction está aqui basicamente qual é a filosofia. Mas hoje há quem esteja já a trabalhar em painéis com 6 camadas. É evidente que isto aqui são painéis top, a Sharp, a Kyocera, a NASA, mas de qualquer das maneiras estamos a falar de painéis que se aproximam do rendimento energético de 50%. Portanto, incidem 1000 watts por metro quadrado e eles conseguem disponibilizar 500 watts. E obviamente nessas aplicações muito especiais isso é muito importante. Mas eu queria-vos mostrar outra coisa, outra tecnologia, que é a tecnologia das rectenas.
As rectenas são painéis solares fotovoltaicos, só que não utilizam o princípio da fotónica. A fotónica existem várias teorias para explicar a luz, e a luz é fotão e a luz é radiação eletromagnética. Isto está aqui basicamente a utilizar. A luz é a mesma, as teorias que os homens utilizam para explicar a luz é que são diferentes, mas a luz é só uma, e mesmo qualquer pessoa que não sabe o que é a luz sente a luz, é a radiação. As rectenas são, no fundo, antenas nanométricas com capacidade de captar a radiação eletromagnética da luz. Já existem, então, isto são, como estamos a falar, são nanoantenas, o nanômetro é uma coisa ínfima. Já vi rectenas e o aspecto que tem uma rectena, visto ao vivo, é como vocês olharem para a pintura metalizada de um carro cinza que se vê aqueles pigmentos. Sim, sim. Estão lá as rectenas. E a radiação solar, ao incidir, aquela rectena capta a energia. Só que vejam o rendimento que isto consegue. 80%. Isto ainda está na fase de laboratórios, mas isto é alvo de investigação muito acelerada pela NASA, agora pela SpaceX e também pela indústria automóvel. E vou-vos mostrar o que é que já existe. Isto aqui não é... está aqui. O que é que já existe? Este carro que está aqui à esquerda, à esquerda, é o Lightyear One, é um carro fabricado na Alemanha, que tem um painel solar fotovoltaico desde a traseira até à superfície, incluindo sobre o vidro, transparente, 5,2 metros quadrados. E este carro já está à venda, quem quiser ter curiosidade, vai lá ver, não é barato, mas este carro, estacionado ao sol, num país, capta energia para andar 50 km por dia. Se vocês andarem menos de 50 km, deixam-no ao sol, ali até lá mais. Não precisam de carregar no verão, pura e simplesmente. Portanto, esta coisa que os carros vão utilizar a energia do carvão. Este que está aqui é o Sion, também uma empresa alemã, também muito mais barato. Este custa 130 mil ou 115 mil, este custa 35. Este aqui é o solar da Toyota, a Hyundai também tem o Sonata, a Tesla também tem, e assim que houver painéis solares com rectenas para pôr em cima dos automóveis, podem ter a certeza que em vez de um painel de 20% de rendimento, sermos um de 50%, e de 50 km de autonomia, passamos a ter 100. Nos países onde há sol, o que é uma grande ajuda, porque nós esquecemos o carro, não precisamos mais preocupar-nos com isso, não é? Portanto, isto aqui era para deixar um pouco do que é o solar fotovoltaico. Bem, agora queria aqui deixar 2 ou 3 críticas muito... Portanto, já referimos aqui, todos sabem, e estamos numa empresa que faz essas instalações, os parques solares são constituídos por painéis solares de módulos, associados em série e em paralelo, ligados em strings, ligados à entrada dos difusores, pronto. E cada módulo é constituído por wafers, as bolachas de silício, não é? E um parque solar é mais ou menos isso que está aqui, um parque solar concentrado. O que se está a fazer em Portugal, eu não sou político, o que estou a dizer não tem nada a ver com ser PS, ou PSD, ou comunista, ou bloco de esquerda. O que está a ser feito em Portugal, de aprovarem mega parques solares concentrados sobre solos agrícolas, é um crime. É criminoso. Por isso é que pus a lei. É criminoso. Isso só existe porque temos um governo com um secretário de Estado e um ministro do Ambiente, que é de uma coisa... Daqui a 10 anos vocês vão ver esses planos sentados a serem chateados, como estavam agora outros que estavam lá há 10 anos, Pinhos, Sócrates. Isto é criminoso, destruir solos agrícolas, destruir herdades lá embaixo de Troia, isto é criminoso. O que é que deve ser feito, o que é que faz toda a razão, sentido, é a utilização da cobertura dos edifícios em regime de autoprodução para autoconsumo. Isto que está aqui representa um esquema, que está aqui vermelho, é o diagrama de carga da minha escola. Tem aqui um ponto ao meio-dia, que é durante a noite, e está aqui uma central solar fotovoltaica que nós dimensionamos para produzir energia, obviamente quando há sol, das 8 da manhã até às 6, 7, 8 da noite. Então, esta energia toda que é produzida ali era utilizada pelo edifício, só esta parte excedentária que era injetada à rede. Isto que está aqui representa uma fábrica, que é a Rocklayer, em Vila Velha de Ródão, de uma pessoa, um engenheiro que é meu irmão, que fez há pouco tempo, toda coberta com painéis solares fotovoltaicos, incluindo até aqui os parques de estacionamento, tudo. Isto que está aqui é uma notícia muito recente, é o Centro Interposto de Distribuição de Sonai, modelo Continente, na Azambuja. Mas não é o único, há mais. Isto aqui é que faz sentido. O Lidl do Algarve também está cheio de painéis solares. Isto é que faz sentido. Todos os hipermercados, todos os parques de estacionamento, todas as escolas, tudo devia ser utilizar a área que está desocupada e então, se for no futuro com telhas solares ainda melhor, reformulação, para fazer. Isto sim faz sentido, isto sim é ser patriota e é... Só que já agora digo-vos porque é que isto não acontece. Isto não acontece porque a energia que é gerada aqui, produzida em baixa tensão, vai alimentar as bombas de calor, máquinas de produzir frio,
isto é sobretudo quando o isto é frio, precisamente quando há sol, que é quando precisamos de energia. Só que isto não vai nem para a rede, não vai dar lucro nem à ADP, nem aos transportes, nem vai dar dinheiro a essa gente. Isso fica logo em casa. Portanto, isto não interessa ao poder político, que tem poder de manipular a legislação e fazer tudo isso. Mas é mais sustentável. É mais sustentável? É sustentável. Isto é que faz sentido. E vai de acordo ao protocolo. Como é que os governos não têm que respeitar? Bem, eu queria aqui agora só, para acabar, falar um pouco, na linha daquilo que já referi, sobre a utopia, sobre a irresponsável utopia do hidrogênio. Vocês ouvem para aí falar muitas paragunas. O hidrogênio, tal como o eletrão, é apenas um portador de energia, de onde a energia é gerada até onde a energia é consumida. E se numa economia descarbonizada nós formos explorar cada vez mais renováveis e todas as tecnologias de captura de energia renovável nos convertem energia diretamente em eletricidade, é assim que o painel fotovoltaico, a turbina eólica, o hidroelétrico, com tudo. A central de biomassa, vocês não veem a central de biomassa saindo lá, está lá a eletricidade. Então nós podemos ter o transporte da eletricidade, onde ela é produzida até onde ela é utilizada às cargas, que é o que está aqui a acontecer nesta sala, com um rendimento de 90%, perde-se no sistema eletroprodutor, perde-se em média 10% de energia, de onde é gerada até onde é consumida. 10%. Mas se ela for gerada sobre o edifício, é muito mais baixo. Não há os transformadores, as linhas, não gastam. Se nós tivermos hidrogênio, agora aqui, esta parte do lado direito, nós temos eletricidade até aqui. Temos aqui a eletrólise, e para fazer a eletrólise temos que ter lá a água. E então, aqui temos o hidrogênio. Já vou falar sobre as características do hidrogênio. A partir daqui temos a economia de hidrogênio. Mas depois, para utilizar esse hidrogênio, temos que ter uma pilha de combustível, ou uma fuel cell que converte a hidrogênio em eletricidade. Só que o problema está em que vocês acham que dá a marleja neste momento há lá água para fazer eletrólise? No verão? Não. No Alto do Caramuru há lá água para fazer eletrólise? Não há. A água já está disponível. Ou seja, nós temos que ter um transporte de eletricidade de muita distância. Depois, junta-se carga, eu já falo um pouco mais. Portanto, isso só para dizer que o hidrogênio, do lado direito, tal como o eletrão, é apenas um portador de energia. Não é fonte de energia. Existe hidrogênio disponível. Aliás, não há fontes de energia. Há tecnologia, há fontes que se convertem em eletricidade ou que se convertem em hidrogênio. E agora aqui eu queria referir esta tabela. Faz uma comparação e, basicamente, a mais importante da tabela é falar do seguinte. Se vocês tiverem 1 kg de gasolina, está ali, que tem uma densidade de energia 2,88 kWh, 2.880 Wh. E 1 kg de hidrogênio tem uma densidade de energia 33.000 que está ali. Ou seja, é 2,6 vezes mais. No mesmo peso, nós temos mais energia no hidrogênio. Só que, isto é do ponto de vista do peso. Só que do ponto de vista do volume, aqui temos se ocupar uma unidade de volume, o hidrogênio, se for à pressão atmosférica, tem uma densidade de 84 gramas por metro cúbico. Um balão de hidrogênio flutua. Porquê? Porque o ar pesa 1.300 gramas. O ar. E o hidrogênio pesa 84, é o princípio da impulsão. E o hélio também. Mas o hidrogênio, se for comprimido a 200 bar, que já é uma pressão muito alta, a unidade, o equivalente da unidade ocupa 20 vezes o volume. Para termos a energia de 1 litro de gasolina, de 1 quilo de gasolina, temos 20 vezes o volume. Se for comprimido a 700 bar, o valor é um pouco mais baixo, mas se tiver sob a forma líquida, hidrogênio sob a forma líquida, pesa 70 gramas por litro, tem 4 vezes o volume da gasolina. E agora aqui chega o problema. Então, mas nós para pormos hidrogênio a 200 bar temos de ter recipientes extremamente resistentes, pesados. Vocês não veem aviões a andar a gás propano liquefeito nem a GPL. Porquê? Porque o depósito para meter lá o gás tem que ter paredes muito grossas e o avião não podia com aquilo. Então no hidrogênio é 1000 vezes pior. Ou seja, para resumir, o hidrogênio é efetivamente um combustível que tem muita densidade por peso, mas exige um volume muito grande. Depois já há aqui outro aspecto. O hidrogênio, sob a forma líquida, tem que estar sob a forma líquida à temperatura de 20 graus Kelvin, menos 253 graus Celsius. Vocês nem imaginam o que é isso. Se ele passar para os 254, para os 21, ele evapora, explode, sai do sítio. Portanto, isto para dizer o quê? O hidrogênio é efetivamente uma molécula interessante, tem muita densidade por peso, mas exige muito volume e exige recipientes muito pesados.
E já vos vou mostrar duas provas desse facto. Bem, o que está aqui representa um caminhão real para transportar hidrogênio, que a economia do hidrogênio está a funcionar e o hidrogênio é utilizado na indústria em múltiplas aplicações. Mas isto é um caminhão que pesa 30 toneladas e que leva 300 kg de hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio nesta solução, em depósitos em aço, este repósito, só este reboque custa 150 mil euros, se for a net, está tudo na net. Este caminhão pesa 30 toneladas para levar 300 kg de hidrogênio. 300 kg de hidrogênio equivalem a mais ou menos 1.100 litros de gasóleo. Mas se vocês virem, este veículo anda a gasóleo, em depósito ali. Porque se ele andasse com o hidrogênio consumido dali para ir a algum lado, e numa economia sustentável tinha que ser assim, ele não dava para ir fazer uma entrega a Bordeaux. Porque ele gastava, um caminhão destes gasta à volta entre 45 e 50 litros ao 100. Se ele gastasse, para fazer 1000 km, 500 litros para lá, tinha que ter gasóleo para voltar, hidrogênio para voltar. Ia lá e vinha passear as 30 toneladas de aço. Portanto, o hidrogênio não é transportável de forma sustentável, e do ponto de vista energético, nem do ponto de vista económico. Isto aqui é a opção de transporte sob a forma gasosa, a 200 bar. Isto é sob a forma líquida. Há pouco mostrei-vos que o hidrogênio sob a forma líquida, um litro de hidrogênio pesa 70 gramas. Este caminhão leva 7.711 kg de hidrogênio sob a forma líquida, num depósito que tem 20 metros de comprido por 2 metros de diâmetro, isolado, e que tem 110 metros cúbicos. Então, se multiplicarem os 110 metros cúbicos pelo valor, portanto, há pressão 1,7 bar. Não é uma pressão muito alta, mas atenção, 1,7 bar é mais ou menos a pressão dos vossos pneus. Aqui, se correr mal, ainda pode arrebentar. Mas é 1,7 bar. Ou seja, este caminhão, e outra coisa, para meter ali o hidrogênio, aliás, é o gráfico, já vou mostrar. Pronto. Este caminhão que vocês veem, este monstro, leva energia equivalente a 20 mil litros de gasóleo. Coisa que qualquer furgoneta leva pouco mais. Ou seja, a energia para liquefazer o hidrogênio, para liquefazer é tirar energia. É preciso consumir, vocês tiverem uma unidade de energia de hidrogênio, para o liquefazer gastam 30% a 40% da energia que ele tem. Ficam do passam para 0,6. Que gastam os compressores e as máquinas gastam. Sim, claro. Todos percebem os conceitos. Bem, isto é a cascata do hidrogênio, que começa, do ponto de vista da energia, aqui com o eletrolisador, com o rendimento, 1 kWh que metemos aqui, temos aqui 0,7 com o rendimento de 70%, se for, temos aqui a compressão, liquefação, se for 90% para a compressão, já temos 0,6, o transporte pode ser este rendimento, pode ser 0, se for a grande distância, perde-se todo. Ou seja, nós, na melhor das hipóteses, temos que, para uma unidade de energia na origem, temos 0,25 unidades, um quarto. Perde-se esta energia. Ou seja, se nós quisermos uma unidade de energia no destino, temos que ter 4 unidades de energia na origem. Temos que gerar, temos que produzir, temos que apagar. Pois. Não é borla. E vez lá ter um painel, temos lá ter 4. Temos lá ter 4. O custo. Isto mais de 25. E há aqui outra coisa que é também. Eu preparei este slide para um dia, para um debate com o Sr. Secretário de Estado da Energia, João Galopão. E fui buscar esta imagem que está aqui. Nós já temos em Portugal máquinas a funcionar a hidrogênio. São os dois submarinos comprados por aquele célebre Ministro da Defesa que tivemos. Pronto, o Paulo Portas. Sim. E atenção que só se compraram 7 submarinos destes no mundo. Foram 2 para Portugal e 5 para a Grécia. E vejam porquê. Mas eles tentaram, os alemães tentaram vender aquilo aos japoneses. A Japanese Ministry of Defense está aqui, investigou, eles pediram a tecnologia para ensaiar antes de comprar. E chegaram à conclusão que aquele brinquedo, que é a fuel cell que está lá dentro, cada submarino leva 32 fuel cells da Sinavic e tem que ser coisas pequeninas para ter submarinos, é muito modular. Leva 32 de 140, eu tenho isto tudo, mas tirei esses slides. Tem um tempo de vida entre 2 e 4 mil horas. Um ano tem 8 mil horas, 8.766. Mesmo que aquilo ande para arranca, mesmo que trabalhe pouco, 4 mil horas é meio ano. Entre 2 mil horas são 3 meses. Aquilo, na nossa marinha, é substituído de 2 em 2 anos. E vocês não queiram saber quanto é que custa, quanto é que nós pagamos todos. Nem queiram saber. Foi isto que eu disse na cara do Sr. João Galamba, disse-me na cara em Lisboa. Isto é real, isto foi o Ministério. E eu tenho a fonte deste texto, que é a janela, obviamente.
Ou seja, porque é que isto tudo anda a funcionar? Já desafiei José Gomes Ferreira, Sandra Felgueiras, vão investigar quanto é que custa a manutenção dos nossos submarinos. Ninguém quer saber disso. Este quando vai estar. Pronto. Você é que vai estar. Pronto. Mas pronto, a economia de hidrogênio, outro aspecto. Eu também preparei isto na altura e a minha forma de comunicar é tentar deixar ideias sejam facilmente assimiláveis. A economia de hidrogênio, relativamente à eletricidade, do ponto de vista físico, é como voltar ao envio físico de mensagens por papel, escrever cartas. Eu tenho família no Canadá. Antigamente eu escrevia uma carta, punha no céu, passado 15 dias estava lá, um mês, e passado 50 estava cá. Era assim que funcionava, não é? Hoje, com o correio eletrónico, com o WhatsApp, seja lá o que for, eu carrego na tecla, passado 2 segundos está lá. Portanto, do ponto de vista físico, é como voltar ao envio de mensagens em papel, com um mensageiro lento, quando temos outra há mais de 120 anos, que é a eletricidade, que as leva sem materialização à velocidade da luz. Isto é eletricidade versus hidrogênio. Do ponto de vista da eficiência, é como estarem hoje a receber o vosso salário por um portador que cobra 10%, que é o sistema elétrico, desde a geração até às cargas, 10%, e passarem entre o patrão e o vosso bolso, e passarem, e que até pode ser nula, portanto, se a produzir e aqui no teto vem cá ter abaixo sem portagem, não é? Passarem a optarem por um portador perigoso que se fica com 75% do vosso vencimento. O transporte de hidrogênio é material, é físico, é caro, é lento, é perigoso, exige a deslocação de uma massa, tal como o transporte de petróleo, tal como o transporte de carvão, tal como o transporte de propano. São moléculas. O hidrogênio não, a eletricidade, você olha para uma linha de alta tensão e aquilo estando a transmitir ou não, estando desligado, o cobre está lá, o elétron que está lá está a oscilar. E o efeito daqui chega à França à velocidade da luz, demora 1000 segundos a chegar à Alemanha. Portanto, o efeito eletromagnético, não é o elétron que entra aqui, não é o que sai na Alemanha. O que sai na Alemanha é o que está lá. Está lá. Portanto, bem, para acabar, ou quase para acabar, estou mesmo a acabar, penso que vocês sabem, já existem veículos elétricos no mercado e também já existe um fabricante de veículos de hidrogênio. O que está aqui em baixo representa o layout do único veículo que está a ser... Único não, há dois. Ao Toyota Mirai e ao Nexo, da Hyundai. E isto representa a comparação de um Tesla Model 3 com um Toyota Mirai. Vejam a simplicidade do desenho deste de cima, está aqui, e a simplicidade deste. Okay? E tem só tubos e mangueiras e coisas e está aqui a descrição. Isto é o Model 3, tem esta autonomia, comparem com esta autonomia, bastante semelhante, embora este tenha superior. Esta é a capacidade da bateria, esta é a capacidade de armazenamento de hidrogênio. Isto está aqui só leva 5 kg de hidrogênio, é verdade. 5 kg de hidrogênio vezes os 33 kWh dá 150 kWh de energia a bordo, só que o carro não consome hidrogênio, consome eletricidade. É preciso converter este hidrogênio em uma pilha de combustível com rendimento de 50%. Ou seja, a capacidade de geração dessa central geradora de eletricidade é a mesma, são 70 kWh. Vejam o peso, 1847 kg, 1850 kg, uma diferença abissal. O facto de ter só 5 kg de hidrogênio reflete-se de uma maneira espantosa no peso, estou a ser irónico, meu óbvio. Preço, também aqui, e há aqui duas grandes diferenças, aí é que estão as maiores diferenças. Este veículo carrega em qualquer lugar. Onde houver 230 volts, 50 Hz, 6, 10, 8, 10 amperes, ele carrega. Este veículo só carrega num posto de abastecimento de hidrogênio que custa, no mínimo, 800 mil euros. E depois, há aqui outra coisa que é o fator perigo. Ainda não falei aqui, porque não tenho tempo de ter... Os pneus dos vossos carros estão a 2 bar. As botijas de gás lá de casa estão a 18 bar. Mas estes depósitos que estão aqui estão a 200 bar. Isto não pode entrar nos parques de estacionamento subterrâneos. Se houver um acidente de um carro destes, que às vezes acontece infelizmente nas autoestradas, vem um caminhão para cima, esmagar aquilo tudo, não é preciso ir lá aos prontos de socorros. Aquilo é como os desastres aéreos, é lá precisar apanhar os restos. Se houver um acidente de uma coisa destas numa estrada, a explosão daquilo que está, a explosão disto que está ali, num raio de umas dezenas de metros, não há sobreviventes. Se aquilo estiver cheio, se estiver quase vazio. Pronto, isto é, no fundo, a economia de hidrogênio, é isto que está aqui. Pronto. Penúltimo slide.
Obviamente isto já não tem nada a ver com o solar fotovoltaico, não tem pouco, mas tem que ter com a eletrificação. Todos vocês sabem que um dos setores que está em grande transformação, muito rápida, é o setor dos transportes, começando pelos automóveis, mas a seguir este ano vão continuar com os autocarros elétricos e com os caminhões elétricos, transportes pesados. A Tesla pensa diminuir o preço, mas desculpa, carreguei aqui sem querer, estou no... A Tesla pensa diminuir o preço do custo das baterias em 50% até 2025. Isto é o preço médio do mercado, isto é o preço da Tesla. Há aqui duas questões que queria referir, nomeadamente dos elétricos. Uma tem a ver com a autonomia. Nós já temos carros elétricos no mercado com autonomia de 800, 900 km. Portanto, é a mesma coisa que vocês têm com depósito de combustível num carro normal. Outra questão é a questão da longevidade da bateria. Vão ser lançadas baterias no mercado com autonomias ou com longevidade de 1 milhão de milhas. 1 milhão de milhas são 1.600.000 km. Nenhum de nós, dos 20 aos 70 anos, a andar 50 anos de carro, faz 1.600.000 km. São muito poucos, muito poucos. Okay? Há, neste momento, Teslas Model S no aeroporto de Schiphol, na Holanda, em Amsterdão, que já fizeram 800.000 km com a bateria de origem. Com a bateria de 2013. Carros que andaram todo dia, 400, 500 km, todo dia. E esses carros ainda estão à venda com valor residual de 20.000 euros. Ou seja, ainda valem 20% do que estava novo. Podem ir ao stand dos usados da internet, fala tudo. Outra questão é a diminuição do preço. Obviamente, a bateria tem um peso muito grande e fala-se, vai ser lançado em breve, o Model 2, com um carro mais compacto para a cidade, temos o Model 3, que vai vir ao preço, ao target de 25.000 dólares. Em Portugal poderá ser custar mais alguma coisa, mas por um target muitíssimo mais baixo. E depois, este carro é um Roadster, este carro é um carro que não é da Tesla, é o Lucid Air, que é um carro que vem concorrer com o Mercedes Classe S, já está à venda, mas muitíssimo mais barato e com o luxo. Portanto, quem é que fez este carro? Foi o mesmo engenheiro que fez o Tesla Model S, o Peter Rawlinson, que agora tem uma empresa própria que chama-se Lucid. Último slide. A energia renovável, portanto, à medida que formos avançando neste século, como já vos disse, vai ser cada vez mais utilizada, por progressão de cerca de 10% por década, ou 1% por ano, e, portanto, nós iremos ter cada vez mais tecnologias, não está aqui representado as tecnologias de armazenamento, que são cruciais, não está aqui representado, mas vamos ter cada vez mais um mix de geração solar, hídrica, eólica e outras, biomassa, outras. Temos aqui o sistema de transporte de energia, onde eu represento aqui, se estiver distante, o rendimento é 90%. Então, se tivermos aqui uma tecnologia de uma unidade de energia, 1 kWh, temos aqui 0,9, porque 0,1 perdeu-se no caminho, nos transformadores elevadores, nas linhas e nos transformadores descendentes. Se aplicarmos esta energia, falar só o exemplo da climatização. Com uma bomba de calor, tenho um copo de 5, que existe, pelas condições de matéria, nós com 0,9 vezes 5 temos aí 4,5 kWh de calor. Se tivermos um fogão elétrico de indução, o rendimento é mais baixo, é 1, ou 0,9. Mas esta tecnologia é imbatível a todos os níveis, ou seja, o vetor eletricidade é imbatível em termos de segurança, de eficiência para todas as aplicações. A eletricidade tem um domínio de eletricidade mais de 120 anos, hoje ninguém morre eletrocutado. Os sistemas de proteção, relés diferenciais, todos, se forem cumpridas as normas de segurança, isso que mesmo, se alguém quiser chegar a um barramento de uma fábrica e agarrar-se lá, isso claro que morre, mas isso também se atira aqui de uma janela e não é girar igual. Mas a eletricidade, em contexto de baixa tensão, não mata ninguém. Acontecem problemas lá nos ganchos nas favelas e pronto, acontece. Agora nós em Portugal não acontece. Já, por exemplo, acontecem problemas com o gás canalizado, os imigrantes que vêm e está aqui na Brandido e respawam um fósforo feito por usados, de vez em quando. E vai acontecer cada vez mais, se houver um sismo em Lisboa. Pronto. Já agora, mesmo para acabar, eu não ia falar desse slide, mas falo. O país, na Europa, a Noruega, que tem gás natural, proibiu as caldeiras de queima de combustíveis. Proibiu. Nos domésticos é completamente impossível, todas as instaladas vão ser removidas. E há dias havia este estudo, e este estudo mostra qual é o consumo. E a Noruega promove o uso de bombas de calor com eletricidade, que tem efetivamente esta cascata que vocês viram aqui. Há dias fizeram um estudo, que está aqui representado,
onde a utilização de uma bomba de calor para aquecer uma habitação, a bomba de calor obviamente tem um custo de capital, de dinheiro, que é preciso investir, e tem um custo de gasto de energia. É da ordem dos 500 euros por ano para aquecer a habitação lá no país, lá para cima. Com tecnologias concorrentes, sistema híbrido, hidrogênio boiler, e hidrogênio fuel cell, os custos, está aqui, são os CAPEX, custos de capital, aqui os OPEX, custos de combustível, onde vocês vejam é de 500 para cerca de 2.500. E é isto que estão a tentar vender em Portugal. A Noruega proibiu isto. Isto é proibido. Não há mais gás canalizado nas habitações. Porque o gás, além desta componente cara, e o gás emite CO2 onde é queimado, tem a componente do perigo. Vocês nem imaginam que a Lisboa, se houver um sismo, não é preciso muito grave. Aquelas ligações todas soldadas a Espanha ou a prata, seja lá o que for, aqueles tubitos que abanam, fica lá uma microfuga, porque o pior no gás não é a fuga grande, é a microfuga. É a microfuga que causa os problemas. Pronto, havia muito mais a falar, já me excedi no tempo, já me percebi, mas era isto mais ou menos que tinha para falar convosco. E agora temos aqui questões e respostas. Tenho muito mais slides aí se eu preciso mostrar alguma coisa, mas estou disponível. Desculpa. Eu se calhar ia fazer aqui uma proposta que era o seguinte: como nós vamos almoçar, e acho que vamos todos, eu propunha que o Brilhante colocasse as questões e nós colocámos na hora do almoço. Será que é boa ideia ou não? Posso responder quando quiserem. Não, porque como vamos almoçar e vamos estar juntos, se calhar era uma boa ideia. O que é que dizes? Onde é que é o almoço? É na Tarântula. Ela naquele restaurante. É. Ó Brilhante, ouviste o que eu disse? Ouvi. A gente responde às tuas questões, és o único que não estás cá e que não vais almoçar connosco. Não, porque é assim, porque já é 1h20 e para não nos estarmos a atrasar muito, fazemos assim e respondemos lá. Então, fiquei elucidado, pá, agradeço ao palestrante, pá, que não, é como digo, não consigo ver a cara do senhor, pá. Espera aí. Não conseguia, espera aí. Aqui eu acho que é esta, mas já te digo. Exatamente. Mas vá falando que o Augusto trata aqui de orientar a câmara. Pronto, ok. Pronto. Muito gosto, pá, muito gosto. Agradeço a sua colaboração. E não longo mais, desejo a todos, pá, um bom almoço, que eu também tenho outras coisas agora a fazer, ok? Um abraço a todos. Pá. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, vocês devem ter compreendido que cada um destes temas não dá para falar 1 hora, dá para falar